Olá a todos, começamos novamente mais um Conversa com Rodolfo Basílio. Tenho certeza que você que quer ser empresário, uma pessoa de sucesso, quer crescer seu negócio com eficiência, com eficácia, com rentabilidade, você está tomando nota aí de todos os capítulos que a gente vem trazendo aqui, só empresário de peso, gente que conhece, gente que subiu, desceu, gente que vai te dar aqui conselho na prática para você entender melhor como é que você vai conseguir administrar seu negócio com eficiência, porque é o único jeito que você vai conseguir atingir os seus resultados. Hoje tem um convidado especial, e esse especial porque além de ter a empresa, ele também tem uma história especial. Fica antenado, assiste até o final que você vai ver a história desse cara aqui. Esse é um empresário de sucesso e um cara que começou, você vai ver, a história dele é fascinante. Deus Deusdito Neto, da The Gauntlet Fight Academy. Neto, obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui dessa conversa comigo, meu. Cara, eu que agradeço o convite, está sendo um privilégio estar aqui com você aqui, dividir um pouco da nossa história, do nosso conhecimento e inspirar essas pessoas que estão assistindo aí, né? E isso aí. Muito obrigado por me receber aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos lá. O pessoal é engraçado, né, Neto? Porque a gente não se conhece há um longo tempo, eu e você, né? É. Mas a gente meio que se conectou, Matt, não, quando a gente se conheceu, né? Eu tava aqui no estúdio gravando, lembra disso? Você pensava de alguma coisa no Brasil, do negócio de estrutura e tal. E aí, né, de um tipo de aconselhamento tributário. Aí você me ligou e falou: pô, o que você acha disso? Aí eu falei assim pra você: pô, Neto, o que você acha de você fazer isso? Te dei um pouco de conselho, você falou: pô, interessante. Aí eu lembro que eu tava, acho que no último dia de gravação no estúdio aqui em Londres, meu. E aí você falou assim, eu falei assim pra você: mas se quiser a gente conversa. Você falou assim: não, daqui meia hora eu tô indo aí. E aí você apareceu aqui no estúdio, meu. Eu falei: meu, esse é o cara proativo, meu. É assim que tem que fazer as coisas na vida, não é? Ah, exatamente. Você não pode deixar passar a oportunidade, né? Então, aparece a oportunidade, você tem que correr atrás. E falando mais uma vez sobre conectividade, assim, que a gente parece que a gente já se conhece há muito tempo, eu acredito muito nisso, cara. Acredito muito na energia que às vezes a gente passa uma pessoa para outra e naquele momento ali, às vezes a gente conhece uma pessoa ali hoje, mas você já tem a impressão que tem alguma coisa ali que, né? Conecta e você fala: meu, o cara tem mesmo valor, mesmo princípio, mesma cabeça. Exatamente, e aí flui, né? A conversa flui, o relacionamento flui. E é isso aí. É impressionante, né? É. E eu não consegui te pegar nas últimas vezes que a gente gravou aqui em Londres, né? É porque você tava sempre em competição com o pessoal. Quer Isso. dizer, é impressionante. De cada 3 mensagens que eu te mando, que a gente conversa, 2 você fala assim: pô, Rodolfo, você já entra com a introdução. Eu tô aqui em Dubai. Ô, Rodolfo, eu tô aqui em Portugal. Meu, você tá sempre pra cima e pra baixo, meu. Você não para um minuto, né, meu? É muito corrido, né? A vida, tô sempre acompanhando meus alunos do campeonato, então hoje em dia eu tenho um grupo de alunos que são competidores, bastante competidores, e a gente percorre o percurso, o calendário das federações internacionais de jiu-jitsu. Então estamos sempre viajando, no Meio Oriente, muito na Europa. Agora vamos começar a fazer mais um pouco nos Estados Unidos, competir, levar a galera para competir nos Estados Unidos, Brasil também. Então, assim, todo final de semana eu dou aula de segunda a sexta, estou na academia de segunda a sexta e normalmente final de semana eu estou com os alunos do campeonato, viajando. Sim, eu queria assim, eu acho que antes de eu falar um pouquinho sobre a sua jornada, porque sua jornada ela é extraordinária, é fascinante. É uma storytelling de verdade o teu caso, né? Então a gente vai falar bastante a respeito disso. Antes de a gente entrar nesse detalhe aí, né, de como você começou, o seu perfil, da sua experiência, os seus ups and downs que a gente fala aqui na Inglaterra, vamos definir a The Gauntlet Fight Academy antes. O que a empresa faz no mercado hoje, só para eu entender? Hoje a Gauntlet Fight Academy é uma academia de artes marciais, né? É uma academia bem completa, então lá nós temos várias disciplinas, várias modalidades de artes marciais. MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, boxe, wrestling, yoga, preparação física, disciplinas de crianças, tanto Muay Thai, boxe, enfim, é uma academia de arte marcial, onde a academia é um centro de treinamento, assim, bem se dizer, né? Sabe o que me chamou a atenção quando eu vi o seu trabalho, assim? Eu fiquei assim, fascinado, te juro, eu fiquei boquiaberto. Primeira coisa que me chamou a atenção, a quantidade de jovem, de criança que estava lá, ou que está lá, que participa lá. Se você não acredita aí na audiência, vai lá na academia que você vai ver, você não vai acreditar. Olha a foto dos caras na social media que você vai ver. É impressionante a quantidade que tem de jovem, de criança na academia, meu. Não é uma academia só de bam, de cara que luta, os caras que dão porrada. Não, é um negócio de educação lá, eu tô impressionado com isso. É uma escola de comportamento. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é
o sucesso que vocês tiveram. Você tem uma foto de vocês lá em 2016, que quando vocês alugavam, parece com um negocinho de balé, que você explica lá, mas tinha lá 4, 5 pessoas, e você olha a foto de 2026, tem 6 fileiras de gente que eu não consigo contar quantas tem pra trás, só de criança, impressionante. Exato. Como eu disse, a academia, nós temos um público começando desde 3 anos de idade, até a idade é um número, né? A gente tem aluno lá de 70 anos de idade. E o que a gente faz ali dentro é uma transformação na vida das pessoas, né, não é cara? da porrada, né? Porque tem gente que acha que vai lutar, vai artes marciais, o cara vai fazer jiu-jitsu e tal, só para defesa pessoal, só para dar porrada. Esse momento de UFC, eu tenho uma idade um pouquinho mais avançada, então eu lembro que eu ia nos vale-tudos, que eles chamavam, lá atrás, lá, do monte de nome, lá eu lembro, Pelé, Careca, sei lá, um monte de cara que era diferente, era um ringue e tal, era coisa de boxe, até era diferente, não era nesse skate e tal. E aí, tem muita gente hoje que tem talvez aquela impressão de que acha que tudo que é artes marciais é só aquilo, que é porrada, é sangue, assim. Não é isso, né? Vocês são uma escola de comportamental também para criança. Exato. Conta um pouquinho mais dessa visão. Exatamente, não, muito pelo contrário. A parte de competição, né, é a minoria da academia, né? A maioria, o nosso público maior é o público normal, né? É a criança ali que está ali dentro, o pai quem traz normalmente essas crianças? Os pais que estão buscando passar disciplina para as crianças, um estilo de vida saudável, aprender o que é respeito, o impacto que tem, estou falando, começando na vida das crianças, é extremamente importante ali, hoje em dia. Essas crianças estão voltadas com tablet, telefone, estão todo mundo aqui, videogame, não sei o quê. As crianças hoje em dia não é mais igual antigamente, sair para brincar na rua, se desenvolvia aqueles skills naturais que a gente tinha antigamente. Hoje em dia você não vê mais isso. Então, os pais trazem a criança ali dentro para desenvolver isso. Então, a criança ali dentro, ela aprende a lidar com frustração, ela aprende a lidar com perda, ela aprende a lidar a ajudar o próximo, a ser companheiro do amigo, entendeu? Respeitar a filha, respeitar o próximo, exatamente, escutar. Exatamente. Não, então, ali não criticar, um monte de coisa. Exatamente. Então, isso aí tem um impacto enorme na formação, na educação das crianças. Ser proativo, olha, né? Proativo, exatamente. Proatividade. Exatamente. Outro dia, vou dar um exemplo rápido aqui, chegou um pai lá, escreveu o filho, fez uma aula experimental, filho de acho que 12, 13 anos, e ele falou, meu filho não... Porque o pai não tinha muita noção, né? Meu filho não gostou da primeira aula. Eu falei, mas não gostou por quê? Ele falou, não achou que era pra ele. Eu falei, então tá. Eu falei assim, teu filho faz o quê no dia a dia? Cara, joga futebol uma vez por semana e fica. Eu falei, deixa eu te perguntar, não me leva a mão, mas fica no computador o dia inteiro, né? Tablet, essas coisas, né? Isso tela. Aí. Eu falei, teu filho tem 13 anos. Primeiro, ele não tem nem idade para entender o que ele precisa e o que ele não precisa. Né? Teu filho vai crescer sem ter nenhum, cara, skill natural na vida que ele vai precisar para se desenvolver, cara. Né? Tá aqui dentro, tá dentro de um environment, de um ambiente saudável, com pessoas saudáveis. Daqui a um dia ele vai estar, se não deixar ele aqui, ele vai estar na rua aí, mexendo com coisa errada, com companhia errada. Usando droga, bebendo. Exato. E fui convencendo aquele pai ali, cara, o filho hoje treina todos os dias da semana e o pai virou meu aluno. O pai virou? O pai tá lá todo dia, cara, não sai da academia. Todo dia na hora do almoço o pai tá ali, treina comigo, a gente brinca, virou meu amigo. Entendeu? Então, assim, como eu disse, o impacto que a gente tem na vida das crianças, na formação... a competição, ir lá brigar na competição é a última parte. Isso sim, quer dizer, o propósito, isso é interessante para quem empreende, né, meu? Porque assim, não é fazer só pelo dinheiro, não é só fazer porque rentabilidade, não é só isso. Vocês têm um propósito claro, que impacta a vida das pessoas, não é isso? Exato. Mental, física, espiritual, no final é isso. E isso tem um impacto em tudo, né? E isso é uma corrente que se transforma. Então, a partir do momento que você começa a melhorar a vida daquela pessoa, espiritual, fisicamente, mentalmente, vai melhorar tudo na vida dele. Né? A gente tem casos na academia de, cara, salvar casamento, tirar pessoas que eram viciadas em droga, em álcool. Olha o quanto que isso é gratificante. Claro. Né? Você saber que você mudou uma vida para melhor. Eu tenho um aluno lá, cara, ele é um dos maiores exemplos que a gente tem dentro da academia. Na outra academia que eu tinha antes dessa academia agora, um dia eu chego na academia e ele tá lá. O senhor, uns 40, quase 50 anos de idade. Não, 40 e poucos anos na época.
obeso, assim, sobrepeso, fumava 3 carteiras de cigarro por dia, era alcoólatra, mas era doente por causa de luta, doente por causa de jiu-jitsu, de MMA. Gostava de assistir, de ver. Era doente, ele já tinha Era saído... assinante premium do UFC. Cara, ele saía daqui pra ir pro Japão assistir o Pride na época do Pride no Japão. Ele saía daqui pra ir no Brasil, pra visitar as academias famosas do Brasil. Que legal. E nunca tinha tido a oportunidade de treinar, né? E aí quando eu abri essa academia, essa outra academia que eu tinha, e era perto da casa dele. Aí eu cheguei lá um dia, ele tá lá na frente e tal, veio conversar comigo, aí começou a me contar toda a história do jiu-jitsu. Cara, ele sabia se bobear mais do que eu. Sim. A história do jiu-jitsu. Aí eu fiquei assim, Começou a treinar comigo. E a gente foi criando aquela amizade. Ele é indiano, olha só pra você ter uma noção. Não é brasileiro, é indiano. Sim. Cara, ele parou de fumar. Fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Parou de beber. Parou de usar droga, usava droga. Salvou o casamento do cara. Virou competidor nessa idade. Cara, ele competiu. É mesmo? Com 50 anos de idade, ele foi competir. Ele se tornou instrutor dentro da academia, me ajudava com as crianças, dava aula lá comigo, me ajudava. Hoje ele é um faixa marrom de jiu-jitsu, tá pra ganhar a faixa preta. E é apaixonado ainda. Doente. O jiu-jitsu transformou a vida desse cara. Secado, né? Não só transformou, salvou a vida dele. Sim, não. Isso é um caso. A gente tem vários. Sim, vários. eu tenho algumas curiosidades sobre o modelo do negócio. Algumas curiosidades que eu tenho aqui, vai. A primeira coisa que eu tenho na minha cabeça sempre apareceu é academia. O que é academia? Por que não é escola? Qual que é a diferença de uma coisa e a outra? Esse termo, assim... Porque vocês são uma escola, na verdade. Vocês ensinam, e não só artes marciais, vocês ensinam tudo, comportamento e tal. Por que não chama escola, uma academia de, eu acho que isso de luta, sei lá o quê? Por quê? Eu acho que vai... Existem academias... Que é academia? Existem academias que chamam School of Jiu-Jitsu ou School of Martial Arts. Tá, mas por que chama academia? Você sabe o termo? Cara, eu nunca pensei nisso. Por que é academia? Eu acho que é um nome mundialmente falado, que vem de sempre. Eu acho que eu particularmente nunca fui lá perguntar nunca por que é academia. Né, não, nunca. Eu posso falar o porquê que é Gauntlet. Entendeu? Que muita gente não tem noção, mas é uma história fantástica o Gauntlet. Você sabe o que é Gauntlet? Não, me conta. Então eu vou te contar. O Gauntlet, primeiro, o meu público, a maioria é inglês, pessoal daqui, né? Então o Gauntlet, na época medieval, era a arma de ferro, sabe a mão de ferro do cavaleiro? Tá. Sabe, do Knights? A mão de ferro, aquela... Que ele colocava pra levar o negócio. Pra brigar, os Knights, os cavaleiros medievais, colocavam aquela armadura pra brigar? Sim. Já assistiu aquele filme Coração de Valente? Que os caras vêm na frente do rei, tem toda a plateia, e vem um cavalo com aquela lança. Aquilo ali chama Desafio do Gauntlet. Tá, é verdade. Então, na época medieval, vamos imaginar que a gente era um cavaleiro. Eu sou um cavaleiro, você é um cavaleiro. A gente tinha um problema. Eu queria brigar com você, eu vou regar, te desafiar. Não, eu vou regar. Eu queria te desafiar, eu não podia ir lá. Eu ia lá na frente do rei, contava a história. O fulano me traiu, ou sei lá, quero desafiar ele lá no Gauntlet. Aí eu tirava a minha mão de ferro, jogava no chão na frente do rei. Pra você aceitar o desafio, você tinha que pegar a mão de ferro. Aí o desafio estava aceito. E aí foi daí que você tirou a ideia. Na verdade, quem tirou a ideia foi meu sogro. E aí, quando ele contou a história, eu falei, pô, eu sempre gostei de história medieval. Eu adoro isso também. Aí casou o útil com o agradável, eu falei, não, é isso, acabou, não precisa. Tem tudo a ver, tanto é que o logo da academia hoje, a gente tem esse ritual antes do treino, até mesmo antes de competição, antes da luta, da gente fazer cumprimentar o adversário, né? Que a gente faz aquele... É tipo assim, ó, dá a mão aí. A gente bate aqui e faz assim, né? Sim. Então é um ritual de respeito. Tá. O logo da minha academia é um escudo medieval com 2 espadas e de um lado tem uma mão com kimono, de outro lado é uma mão com Gauntlet. Entendi. Se cumprimentando. Então, essa é a história do Gauntlet. Então muita gente não tem noção o porquê, mas até isso foi planejado, achei iradíssimo. Sim. E hoje toda a nossa branding é voltada em época medieval. Sim, legal, bacana. Adorei a história do porquê. Porque é interessante também saber o porquê que você escolhe a marca, né, meu? Porque tem gente que às vezes escolhe a marca, sei lá, ou porque copiou, porque não teve, né? Agora é importante também, quando a gente fala de marca de empresa, o empreendedor, ele tem que sempre registrar a marca no trademark para poder ter certeza que ele pode usar também. Sim, correto. Né? Isso também tem um monte de empresário que começa a empresa, coloca o nome lá e depois tem uma surpresa. Recebe uma cartinha de intimação dizendo que não poderia usar aquele nome. Eu registro tudo. Sempre acontece, entendeu? Todas Então as minhas importante marcas isso. São todas trademark, tudo pronto, tudo feito. Registra a marca antes de começar, até se possível colocar no mercado para não ter que dar um rebranding depois. Exato. Eu tenho uma outra curiosidade aqui agora, né, do modelo de vocês. É que vocês têm um monte de gente lá que a maior parte dos alunos de vocês, que vocês vão lá, vocês ensinam os valores, os princípios, tal, da aula de tudo, mental, física, tal, jiu-jitsu, não é?
E vocês têm muita gente lá que é esse pessoal que competidor profissional mesmo, que os caras que saem na porrada mesmo. Né? Tem alguma coisa assim, tipo, como é que você começa a juntar uma coisa e a outra no mesmo? Vocês separam um espaço de um do outro, vocês trazem junto, e por que ter esse pessoal profissional quando você tem 95% da academia voltada para o público, sei lá, jovem, iniciante, que vai começar, que vê o negócio mais light, assim, não é aquele pessoal que tá tudo quebrado, com problema de articulação, me conta um pouquinho aí. Nós temos a divisão de turma. É bem fácil. Então ali a gente tem o aluno iniciante, né? Todo mundo se enquadra na aula no perfil iniciante. Aquele perfil iniciante não existe o treino forte de competição. Então todo mundo está aprendendo a base do jiu-jitsu, a base do esporte. Aí nós temos o grupo de competição, aí nós temos o treino de competição. Ali só vem competidor. Quem vir sabe que vai ser... Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. Vem preparado, porque é um treino de competição, um treino de competidor. E temos a aula normal, né, a aula comercial, que nós chamamos, Sim. avançada. Então ali a gente tem o iniciante de um lado e os horários, e do outro lado do tatame, que é um tatame muito grande, o pessoal avançado, intermediário, mais comercial. Então pode treinar, o competidor treina nessa aula, mas ele é formado para treinar com o público. Ele sabe com quem ele está treinando. Então, se eu tenho um competidor que vai treinar com você, ele não vai treinar com você da mesma forma que ele vai treinar com outro competidor. Nenhum jeito. Não, de forma alguma. Mesmo você é o mestre lá, mas se você vai treinar na competição, você tem que se sacrificar e vai ter porrada, pode ser que tenha trauma, tal, não sei o quê. Exato. Agora, na aula normal, tem que deixar claro, né? O aluno vai me bater. Vai te dar porrada. Eu vou apanhar do meu aluno. Então vai ser se eu for lá se inscrever lá, eu vou ter a Você vai chance bater, de dar porrada no neto. Exatamente. É isso? É isso. Tá. Basicamente é isso. Então a gente preserva bastante, né, o nosso público. Até mesmo porque o nosso maior público é o aluno normal. Sim, não é nada de porrada, de coisa, é outra coisa. Porém... E não se mistura os dois, né? Se mistura, é o que eu tô falando. Sim, mas não é a mesma coisa, né? Não. Tipo, a intensidade. Você não vai trazer, por exemplo, um cara que é competidor, sei lá, com uma pessoa que tá fazendo uma aula. Não, nada disso. Não. Porém, ter a parte de competição na academia é importantíssimo. Por isso que nós temos também. Tem academia que nem tem competição, mas eu particularmente fui competidor muitos anos da minha vida e eu não conseguiria ter uma academia que não tivesse a parte de competição também, porque tá no meu DNA, entendeu? Você não vai conseguir largar nunca a competição, então? Não. Hoje eu não compito mais, mas eu não consigo ficar longe de competição. Você tem os meus alunos tem que estar ali. Você sempre vai ter, então, vai ter no modelo isso aí. Vai ter. Nunca vai sair, vai então. Vai ter. Não é 100%. Existem vários tipos de academia, né? Vários perfis. Então, existe a academia que é voltada só para competição. Tá. Que ali o público normal, melhor nem chegar perto. Vai, né? Nem vai. Tem academia que é voltada só para a parte comercial. Muito pouco competição. Às vezes a gestão da academia não é voltada para isso. E tem academia que tem os dois. Que é a sua, que é a minha. mista. Que é a minha, que tem Mas as duas não é partes. super legal isso aí, tipo, para dar um stand-out do mercado também? Porque você tem os dois? Muito. E aí você consegue ver, cara, por exemplo, uma competição local, um exemplo. Você vai estar lá na competição, a gente leva uma equipe, sei lá, de 20 atletas competindo. Vai ter ali no meio ali, a gente vai com a equipe de 50. Vai ter 10 ali que não é competidor, mas quer estar no meio, quer estar ali, quer presenciar, quer aprender. Quer viver aquele espírito de equipe ali, que é super bacana, super saudável. Ele vê todo mundo dando aquele suporte, aquela vibração. É fantástico. Então tem que ter os dois. É um equilíbrio que tem dentro da academia, sabe? E é muito bacana, cara. Então é isso aí. Então a gente divide os grupos, temos o iniciante, temos o grupo de competição e temos a aula comercial. Criança é a mesma coisa. Criança tem 90% das crianças não competem, até mesmo porque a parte de competição é extremamente importante. Eu sempre aconselho meus alunos da seguinte maneira: todo mundo pode competir, sendo atleta profissional ou não. Entendeu? Porque, vamos imaginar, você vai pegar um cara de 50 anos, faixa branca, começou a treinar há 6 meses. Ele tá lá treinando, fala, por que você não vai no campeonato ali se tem essa, cara? Posso te contar um segredo aqui agora? Eu acho que eu compartilhei, deve ter até muito amigo meu, muita gente que eu conheço, que não conhece essa minha história. Que eu vou falar pra você em 2 minutos, aí eu vou entrar um pouco no seu perfil, como que você começou, que é onde a gente vai entrar na parte fantástica aqui desse podcast com você. Quando eu tinha mais ou menos, acho que eu acho que eu deveria ter uns 16 anos, assim, por aí, 16 anos, eu não era maior de idade. E eu decidi, com o pessoal que tinha dava aula de kickboxing, sempre numa padaria perto de casa, assim, na esquina, que eu comecei a lutar kickboxing e tal, não sei o quê, papapá, aquela coisa de jovem e tal.
E aí teve uma luta, assim, né? Teve uma luta. Eu lembro que era no Pedro de Antônia lá, que era um lugar que tinha um ringue de kickboxing mesmo. Tal. E aí eu não contei pra minha mãe que eu ia participar da luta. Que eu era um dos lutadores da luta, né? Então eu cheguei lá pra pessoa da academia lá, o professor, falei, não, porque eu vou encarar, eu vou lá, vou lutar também. Primeira luta, né? Devia ter feito kickboxing, sei lá, uns 3, 4 meses e achava que eu ia lá pra dar porrada, né? E aí eu todo entusiasmado, que eu nem dormia um dia antes, né? Que eu ia, e minha mãe não sabia. Eu não sei que raios como minha mãe descobriu, cara. Minha mãe era complicado, meu. Ela descobriu que eu ia lá, você acredita, cara? E aí eu tava lá pronto pra poder subir no Del Antônio, pra poder lutar, cara. Minha mãe chegou lá e não cancelou o negócio, cara, minha luta, cara. E eu não subi eu não subi na... 16 anos, a vergonha que você deve ter. Que vergonha, cara. Eu tive que voltar pra trás. Acontece, é normal. Você acredita nisso, cara? Meu, eu fiquei puto com a minha mãe, cara. Você acredita? Eu tenho uma história... Eu chorei, não sei o quê. Falei pra ela que era aquela... Te juro, meu. Eu tenho uma história parecida, mas um pouco diferente. A minha mãe, uma vez na minha vida, quase 30 anos de jiu-jitsu, uma vez na vida minha mãe foi me ver competir. Uma vez. E pra ela foi uma experiência traumática. Porque aconteceu uma situação no evento... comigo, aonde eu, infelizmente, apliquei 2 golpes muito rápidos e acabei lesionando 2 atletas, né? Quebrei o braço deles no campeonato, mas não por querer. Claro, aconteceu. E aí, na final, eu tava na final, lutando na final ali, aconteceu de novo, mas esse foi meio que intencional. Moleque, né? Sangue quente, na época eu tinha 16 anos, eu acho. Mesma idade de você. Mas eu já era faixa azul. E esse rapaz que tava lutando, ele começou a colocar o dedo no meu olho, sabe? E eu avisei pra ele, falei, não coloca o dedo no meu olho, no meio da luta ali e tal, porque não pode, é legal. Falei pro árbitro, o árbitro não deu muito... Eu falei pra ele, se colocar de novo o dedo no meu olho, eu vou quebrar teu braço, cara. Aí você falou pra ele? Falei, ele foi, bum, deu. Aí eu, né, sangue quente, moleque na época, ele testosterona, tum, aí quebrei o braço dele, né? Véi, aí parou, e minha mãe assistindo, Aí, cara, parou ali, deu aquele bafafá e começou as equipes se separar assim, começou a discussão, velho. Resumindo, acabou o campeonato, foi uma guerra, foi uma briga, cara, generalizada no ginásio, cadeira voando, não sei o que, naquela época. Enfim, hoje não é uma coisa que nem se pensa, né? Sim. E foi a única vez que a minha mãe foi, cara. Você imagina? Nunca mais, acabou, traumatizou ela. Mas é engraçado, de uma certa forma, assim, meio, assim, não vou culpar ninguém de nada, mas meio que me traumatizou, acho que um pouco, porque depois disso eu fui fazer natação e nunca mais falei de artes marciais, mas entendeu? Isso aí deve ter sido que te acanhou a vergonha dos teus amigos de treino, mas uma coisa assim, eu tive certo depois do que aconteceu, porque a pessoa que entrou no meu lugar, que lutou contra esse lutador aí, o outro lutador deu uma cacetada no outro cara, meu. O cara que você ia lutar. O cara pagou. Porque eu acho que eles não pesaram direito o peso de cada um, fizeram um negócio meio amador ali. E o cara era muito maior, entendeu? Do que eu era. E aí minha mãe também falava assim, tá vendo? Eu falei pra você. Não era pra acontecer, né? Era pra ser você ali, o cara pagado. Veio ambulância, meu. Foi mó escândalo. Como é que se fala? Feeling, mother feeling, né? Doida essa história também, acontece porque tem que acontecer às vezes, né, cara? Mas vamos falar um pouquinho da sua história, né? Porque você tem uma história fascinante aí, pra quem não sabe, pô, você participou, você fez um documentário, né? Que o jiu-jitsu salvou sua vida 2 vezes, né? Jiu-jitsu Saved My Life Twice, que é um documentário aí que tem em algumas plataformas. Deve ter gente que assistiu, gente que não assistiu, pode ser que depois assista, que é uma história surpreendente. Me conta um pouquinho essa história aí que você estava no Brasil, você entrou pra França, que isso aí é fascinante, meu. É o começo de tudo. Então vamos lá. Bom, eu saí do Brasil com 18 anos, 18 para 19 anos, 2003. Até nesse momento eu era faixa roxa de jiu-jitsu, competidor, atleta lá. E a situação, eu venho de uma família muito simples, muito, né? Meu pai era caminhoneiro, perdi meu pai de acidente eu tinha 14 anos de idade, então o jiu-jitsu foi o que entrou na minha vida e mudou a minha trajetória, graças a Deus, né? E minha mãe vem de uma história muito simples também. E nessa época, a situação estava muito difícil pra gente lá no Brasil. E eu tinha decidido ir embora. Tinha um primo meu lá, que já tinha morado fora do Brasil, era atleta também, ele. E ele ficou colocando na minha cabeça, não, vamos embora, vamos morar fora, conheço gente, ele já tinha morado nos Estados Unidos, conheço gente lá em Londres, tem uns contatos lá, vamos pra lá, tal, chegar lá a gente trabalha, e eu falei, então vamos, né? E a intenção era vir pra Londres, trabalhar, juntar o dinheiro, ajudar minha mãe e voltar embora, né? E aí, cara, na época, as coisas muito difíceis em casa, minha mãe
juntou tudo, minha mãe vendeu um monte de coisa ali, vendeu, cara, ficou com quase nada dentro de casa para poder comprar minha passagem para vir embora e me dar um dinheirinho assim para mim chegar aqui, ficar uns dias só e começar a trabalhar, né? Mas já tinha tudo ajeitado aqui em Londres, assim, né? Tinha uma prima minha que trabalhava na agência de viagem, tinha entrado em contato com o pessoal, então eu ia chegar em Londres, ia ter um lugar já para ficar, ia trabalhar na fábrica, enfim, tava já meio que encaminhado para não chegar aí. Tá. E nesse meio tempo, a minha vinda para cá foi via Paris. Então, como turista, né, na época, eu tinha que ficar 2 dias em Paris ali, pretendendo que eu estava turistando, e eu ia vir para Londres. Aí, quando eu fui embarcar lá em Paris no trem, no Eurostar, a imigração é feita lá. E aí, né, eu nunca tinha saído do Brasil, primeira vez, mal falava português, né? Francês, aí, inglês não falava não, também? Nada, 2 malas desse tamanho, né? Aí a imigração, mas você tá indo para lá... fazer o que e tal. Eu falei, eu não sabia nem falar o que eu ia ver aqui, né, cara? Aí, imigração, né? Falei, infelizmente a gente não vai poder liberar sua entrada. Você vai ficar em Paris? Vai ficar em Paris, nem me deixaram embarcar no trem. Isso era dezembro, dia 7 de dezembro de 2003. Inverno, Pô, não tinha imagina. celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Nada. Né? Eu tinha 50 euros no bolso, 2 malas. Eu não podia nem ir embora, Rodolfo, porque a minha volta pro Brasil era de Londres. E eu não tinha passagem de volta, Não tinha passagem de volta. E não tinha dinheiro para remarcar, não tinha nem como falar no Brasil com ninguém, não tinha nada, cara. Imagina a situação. Em Paris, dezembro, no inverno, 50 euros no bolso, sem lugar para ficar, cara, virei morador de rua. Morei na rua quase 4 meses, né? E você já era lutador ou não? Era faixa roxa atleta na época, né? E até esse presente momento na minha vida, eu só competia e treinava. A ideia de sair do Brasil realmente foi tentar ficar uns 6 meses fora só para ajudar minha mãe ali, juntar um dinheirinho e voltar. Enfim, fiquei ali na França, virei morador de rua, aí um dia por acaso, encontrei a Embaixada do Brasil, fui lá pedir ajuda, falei, infelizmente a única coisa que a gente pode fazer aqui é guardar tuas malas. Ficaram com minhas malas lá e eu conheci um rapaz na embaixada que já era morador de rua também. Aí, lá na embaixada o cara me falou, como você aqui tem vários na mesma situação. É mesmo? E aí esse rapaz que eu conheci na embaixada me ajudou um pouco porque ele já estava na rua, cara. Então ele já conhecia, assim, os albergues ali, sabe, para ajudar morador de rua, porque era inverno, né? Naquela época o inverno era muito mais frio que hoje. Sim. E aí eu colei com ele ali, e tinha noite que a gente conseguia abrigo, aí você tinha que pegar aquela fila, aí conseguiu abrigo, eles te davam ali janta, uma escovinha de dentro, aquele kitzinho, você podia passar a noite, tinha que sair no dia cedo. Sim. E correr para ver se conseguia abrigo no final do dia de novo, né? Então tinha dia que você conseguia, tinha dia que não, aí era dormir em estação. Uma loucura o negócio. Isso foi, cara, 3, 4 meses. Loucura. E aí, como é que você conseguiu aí sair Como é que você conseguiu dar a volta por cima? Aí foi assim, nesse período, eu ficava indo muito na Embaixada do Brasil, eu conheci uma senhora portuguesa lá, e ela me deu um contato de um hotel, já ouviu falar no Hotel Fórmula 1, na França? Faz parte da rede Accor de hotelaria, que é dono do Sofitel, Novotel. Não, nunca ouvi falar, enfim, na verdade, não. É uma rede grande de hotelaria. Tá. E nesse Hotel Fórmula 1, é um hotel low cost, sabe? Não tem nem banheiro dentro dos quartos. O banheiro é junto fora, né? Mas ela falou, vai lá para esse hotel, porque lá tem muito brasileiro. E o que eles fazem? Eles se reúnem lá no quarto e fica mas ninguém fica na rua. Fica 10, 15 no quarto lá. Tá. E eu eles racham, compartilham lá entre eles um e ajuda ficam o lá. outro. E eu fui bater lá, né? Eu e esse rapaz, que era o Juscelino, esse rapaz que eu tinha conhecido lá, que tava na rua também. Fomos lá, chegamos lá. Na recepção tinha um brasileiro lá, conversei, me levamos pro quarto, abrimos um quarto. Cara, tinha uns 15 dentro de um quarto de hotel. O nego dormia sentado assim, encostado no parecia outro. cadeia. Pra não ficar no frio, cara. Porque o frio era, imagina, ficar no frio, na rua. Enfim, aí fiquei ali, eu tinha conhecido também outra pessoa na embaixada. Depois de mais ou menos eu não lembro bem, 2, 3 semanas, sei lá. Sim. Chegou essa menina que eu tinha conhecido na embaixada com o endereço de uma academia de jiu-jitsu, cara. Naquela época, o jiu-jitsu aqui na Europa, na França, tanto aqui, não era igual é hoje em dia. Não tinha academia. O jiu-jitsu era conhecido no Brasil. Fora do Brasil, não era esse estouro que é hoje. Acho que aqui em Londres tinha alguma coisa, eu acho. Mas era 1 ou 2 academias. Era o Roger Gracie. O Roger Gracie teve aqui. Ele tá aqui ainda, tá aqui até hoje. Então,
Tá aí. E na França, cara, era... E outra, não tinha como você achar, porque não tinha internet, você não era tão fácil assim, sabe? Quando ela trouxe esse endereço da academia pra mim, cara, eu fui na mesma hora. Fui bater lá na academia. Cara, parece Deus, assim, né? Quando eu cheguei na academia, velho, eu desacreditei. Tinha um logo da mesma equipe que eu representava no Brasil. Era uma filial da equipe que eu fazia parte no Brasil, de jiu-jitsu. Aí você começou... Arranquei minha carteirinha de atleta e ali, cara, mudou minha vida. Dali, conheci um rapaz... Aí começou a mudar tudo. Mudou tudo, é. Aí de lá você começou a fazer as coisas e tal, aí conseguiu sair, superou essa situação aí de dificuldade extrema e tal. E aí depois, como a gente gosta aqui no podcast de falar muito também da jornada empreendedora, que a sua é fascinante, aí depois você foi e montou, depois de um tempo que você se acertou lá, começou a fazer uma grana, aí você montou uma transportadora no Brasil, é isso? Isso. Aí foi o outro passo, né? Me resume essa transportadora. Aí em 2007 eu morava... Aí depois de um tempo eu fiquei bem na França, voltei a treinar jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu naquela época tinha virado meio que um hobby pra mim, porque eu tive que trabalhar e buscar a vida de outra maneira, e nesse meio tempo eu vinha muito pra Inglaterra visitar uns primos meus, que moravam aqui. E numa dessas viagens, acabei conhecendo a mãe do meu filho aqui na Inglaterra. Aí em 2007, meu filho nasceu, ela ficou grávida, eu mudei pra cá. E continuei morando aqui, comecei do zero de novo aqui, né? E foi indo, fui trabalhando, juntei um dinheirinho e tal. Em 2009, cara, eu fui de férias com a minha família pro Brasil. E meu pai era caminhoneiro no Brasil. Então você já sabe, né? Filho de caminhoneiro, você tem aquela crescida dentro do caminhão com meu pai, viajar com ele, vê. tem aquilo no sangue, assim, Fala, sabe? vou investir nisso então. Cara, foi meio que... não instinto, mas... Sabe? Por que não? Eu cheguei isso lá. ou não? Não, eu cheguei no Brasil de férias com a minha família e tive, não sei se foi azar ou sorte de reencontrar um amigo do meu pai, que era muito amigo do meu pai. E a gente conversando ali, conversa vai, conversa vem. E pra mim foi tudo muito... A perda do meu pai teve um impacto muito grande na minha vida. Tá. Foi de acidente. E meu pai tinha esse sonho dele, de sempre ter o caminhão dele, nunca teve oportunidade e tal. Aí você falou, porra, E o amigo dele tava vendendo um caminhão, cara. Aí eu falei, cara, eu vou comprar esse caminhão aí, né? E foi assim, não tinha... Aconteceu. Aconteceu. E aí foi onde eu entrei, montei a transportadora, comprei um caminhão, depois comprei outro, e cheguei a ter 3 caminhões lá no Brasil. E aí o que aconteceu com a transportadora? Era simples, falta de conhecimento e experiência. Tá. Né? Tipo, E aí, quebrou... eu era muito novo. Quais são os motivos, quais foram talvez hoje, você entendendo muito mais de negócio, quais você acha que foram, sei lá, ou um motivo, ou os motivos principais de ter dado errado, só pra entender? Falta de conhecimento e de experiência. Tá. Né? Gestão, falta de conhecer a gestão, como é que funciona o negócio. Eu acho que em tudo que você for fazer hoje na vida, se você não conhecer do que você está fazendo, aquilo que a gente está falando antes aqui, não entra, Complicado, cara. Né? É complicado. Tem que conhecer tudo do operacional, né? Mas para mim, Rodolfo, foi a melhor lição que eu tive na vida. Tinha que acontecer, eu era novo, eu tinha 22 anos de idade, 23. Sim. Consegui viver aquele sonho que eu tinha ali, né? Realizar o sonho de ter os caminhões, de estar na estrada. E treinava jiu-jitsu ainda quando dava. Enfim, o jiu-jitsu eu nunca tinha abandonado. Sempre continuou o jiu-jitsu. Sempre continuei o jiu-jitsu. Sempre junto. Sempre junto. Né? Só não era mais atleta, né? Sim. O jiu-jitsu era um hobby. E aí, cara, foi de 2009 a 2014. A coisa foi desandando. Eu me separei da minha esposa, ela voltou pra cá com meu filho. E eu me encontrei numa situação onde eu estava na estrada, período integral, viajando o tempo inteiro com o caminhão. Em 2014 eu perdi tudo. Chegou num ponto assim que eu perdi todos os caminhões que eu tinha. O último caminhão não consegui pagar. Sim. O banco tomou. E eu me vi numa situação assim onde eu não tinha mais o que fazer. Eu com quase 29 anos de idade, estava com um filho de 5, 6 anos de idade na época aqui, e eu não aguentava mais ficar longe do meu filho, cara. Tava pegando muito ficar longe dele. Foi onde eu decidi voltar. Liguei pra minha mãe, que morava aqui na Inglaterra, falei, mãe, compra uma passagem pra mim aí, eu vou embora. Sim. Começar de novo. Aí eu vim embora, cheguei aqui em 2014, abandonei, perdi tudo a empresa no Brasil. Sim. Cheguei aqui... Você endividou também lá ou não? Endividei, perdi no tudo. Brasil? Endividei, perdi tudo. Porque no Brasil também, endividou também. Endividei, E mais uma lição assim, que hoje, graças a Deus, que eu vou falar um pouco mais aí, hoje, isso pra mim é... Como eu disse, aquilo ali pra mim tinha que acontecer. Que a gente fala que acontece pra gente dar o próximo passo, amadurecer, né, meu? Amadurecer e falar, exatamente. Meu, agora eu tomei ali, mas agora eu sempre falo. Exato, olhar pra trás e falar, você vê que você tá cometendo o mesmo erro aqui que você fez. Para aí, ó,
Toma experiência que já teve lá atrás, entendeu? Não comete o mesmo erro. E se você for uma pessoa viva, se o empresário vivo, ele não comete o mesmo erro duas vezes. Você vai cometer outro erro. Outro erro que você não tem conhecimento. Você pode errar. Mas o mesmo erro você tem que ser burro. E aí sabe o que eu acho interessante também, Neto, nessa análise, nesse tipo de conceito aí, que a gente tá falando de errar e aprender, é que o tamanho do erro, a intensidade também, quando a gente fica mais... Para quem tá melhorando o seu desempenho, a intensidade também, o tamanho do erro e também o quanto custa diminui também, né? Porque os grandes erros você vai diminuindo, ele vai conseguindo minimizar ali o impacto, né? Enfim, voltei pra cá, era meio da Copa, não tinha acabado a Copa de 2014, a Copa do Brasil, lembra? Foi um desastre, né? Foi um desastre, O Brasil perdeu pra Alemanha lá, ainda assistiu o jogo da Alemanha aqui. Aí cheguei aqui, Rodolfo. Não tinha dinheiro para comprar um café, tomar um café na rua. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Naquela situação assim, cara, entrei em depressão, foi horrível. Mas eu sempre tive esse sonho, essa vontade de voltar pro esporte, porque o esporte é outra coisa da minha vida que teve um impacto enorme na minha vida. Que já tinha que salvar de uma vez lá, né? Exatamente. E eu sabia que aquilo ali, eu era bom naquilo ali, eu tinha conhecimento daquilo ali, né? Apesar de eu ter ficado um pouco afastado, assim... Em termos de competição, enfim, mas eu nunca abandonei, né? Isso eu já era faixa preta, tinha pego minha faixa preta. Aí quando eu cheguei aqui eu tinha duas opções. Ou arrumar um trabalho qualquer aí, né? E trabalhar, viver a vida, tinha um filho para cuidar. Claro. Ou arriscar e voltar 100% pro esporte. Eu não tinha nada mais a perder. E eu falei, cara, e eu sabia que ir pro esporte era a opção melhor para mim, porque era a opção que eu ia poder dar um exemplo pro meu filho, né? Poder seguir uma carreira bacana. Eu não tenho, assim, academicamente falando, eu não tenho formação. Eu abandonei a escola na quinta série. Sim. Né? Mas você conhece tudo do jiu-jitsu. Tudo. Ou tudo do artes marciais. Exato. Então o jiu-jitsu foi a minha formação, né? Então o jiu-jitsu é a minha universidade. E aí eu voltei, cara. Voltei, assim, pro jiu-jitsu. Com tudo. Voltei a treinar o dia inteiro, voltei a competir, entrar no ritmo de treinamento e de competição. Um cara com quase 30 anos, que você tinha deixado... É difícil, né? Só vou dar um cortezinho, um ponto interessante aqui. E pra quem compete profissionalmente e tal, é diferente, né, meu? É trauma, é injury, é articulação. Você se arrebenta, né, meu? Você precisa se readaptar. Nossa, completamente. Tá com dor, ou não tem? Tem todo esse incômodo, não tem, não? Todo. O seu corpo precisa se adaptar novamente àquele ritmo de treino, a estar exposto àquele tipo de situação. O corpo humano, né? Sei. Enfim, voltei a treinar, voltei a competir em alto nível. Fui campeão britânico 2 vezes, lutei internacionalmente, fui campeão na Suíça, lutei seletiva de mundial, fiquei em terceiro, cara, em alto nível, voltei a competir em alto nível. Mas a minha visão voltar pro esporte, Rodolfo, nunca foi de voltar a ser um atleta. Eu voltei a competir e treinar assim, porque eu precisava daquilo ali para mim poder me readaptar no jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu tinha mudado muito, né? Tá. Então era importante eu ter aquela conexão ali, voltar a entender o esporte, o que estava sendo o esporte na atualidade. Mas a minha visão já era de empreendedor. Sim. Entendeu? Você já tinha sido empresário lá, você conhecia um pouco mais disso. A minha visão já era assim, ó, eu vou passar esse período aqui de treino, de competição, mas eu quero montar uma academia, é isso aqui que eu quero. Quero dar aula, né? Quero investir nisso aqui. É isso aqui que vai me dar um retorno. Sim. A competição atleta, no meu caso, não vai me dar retorno nenhum. Sim. É academia. Se eu quero conseguir alguma coisa através do esporte, eu preciso focar no business, né? E foi aí, então a ideia sempre foi do começo essa. Aí você foi e montou a The Gauntlet, né? Foi onde você começou. Isso. Agora, só para voltar um pouquinho lá atrás, que tem esse ponto interessante, que é... E aí, esse documentário que é The Jiu-Jitsu Save My Life Twice, que foi feito com a BBC e tudo mais, esse documentário tem da sua trajetória do zero até a The Gauntlet, até aí, ou não? Ou para antes? Cara, conta um pouco de toda a minha história. Até a Gauntlet também? Até a Gauntlet. Tá, legal. Só corrigindo um pouco, não foi editado, não foi feito pela BBC. Tá. Teve um editor lá de dentro que ajudou na edição. Tá, entendi. Mas foi feito particularmente. Tá, entendi. Mas agora, foi... E esse documentário, só pra, que é esse storytelling, que é fascinante também, te ajudou um pouco também pra você, ou não? Você ou é uma diz coisa assim, que, assim, ele é algum...
fator determinante, ou ele te auxilia no sucesso que vocês tiveram no começo, porque você teve a história da superação e tudo mais ou não? Em vis-a-vis, assim, de mostrar nossa história pro público, assim, nem tanto, porque não foi tão mostrado. Ah, entendi. Mas foi, pra mim, pessoalmente, foi muito gratificante. Tá. De ter alguém que reconheceu, que conheceu a minha história, que se dedicou se dispôs a fazer esse documentário. Então, pra mim, assim, foi um reconhecimento que eu tive. Tá, porque esses momentos pessoalmente. são tão, porque esses momentos fascinantes às vezes acontecem, que a gente fala, às vezes até a gente chama até de tipping points, né? Que você fala assim, mas por que a pessoa conseguiu alcançar aquele sucesso, aquele tamanho? Às vezes a pessoa não lembra, mas ela volta pra trás e fala, pô, foi aquele momento, aquele tipping point. Né? E às vezes tem muita gente que a gente trouxe aqui, por exemplo, para conversar comigo, alguns empresários que participaram de série de TV, participaram sabe, esse tipo de coisa? E às vezes foi aquilo ali que não é no seu caso, então. O seu caso não é por causa de tudo isso, né? Não. Ajudou, mas o seu foi na raça foi mesmo. Na raça mesmo. Não teve nenhum momento de... Nada. Nesse sentido, assim, pra falar a verdade, se teve algum impacto na história da academia, no sucesso da academia, não, nada. Foi assim, pessoalmente foi extremamente gratificante, né? Tá, e aí vamos falar um pouco sobre, a gente sempre vai lá aqui no meu canal do ciclo de crescimento da empresa, porque assim, é fundamental, tem muito empresário que ele começa a empresa e aí ele não sabe disso, né? Ele começa a empresa e é até interessante porque uma vez que ele desconhece, às vezes, o ciclo de crescimento, ele fica um pouco perdido e às vezes ele acaba tomando decisões erradas porque a expectativa dele é errada, porque ele nem sabe quanto tempo às vezes demora. A gente sabe, você sabe, se é um empresário de sucesso aí, pô, nós estamos falando de 11 anos, começaram em 2015, 11 anos, tem tempo de maturidade, quanto tempo vai demorar para você começar a colocar dinheiro, fazer o break-even, ponto de equilíbrio, começar a ganhar dinheiro. É uma longa jornada, e o pequeno empresário, o tradicionalista, às vezes demora 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Então começa no início de sobrevivência, depois essa fase de crescimento da empresa, né, que a gente tá acelerado, não sei o quê, se dedicando. Depois de muitos anos, aí atinge a fase de maturidade, Dá alguns no quinto, no sexto, no sétimo, às vezes no décimo, às vezes no 15º ano. E depois fica anos e anos da maturidade e depois tem uma outra situação, que a empresa ou ela cai numa fase de declínio ou de maturidade, ou de renovação, ela volta de novo a crescer. Isso. No caso de vocês, qual que é a fase que vocês estão hoje? Vocês estão na fase de maturidade da empresa ou não? Isso. Eu diria que a gente está na fase de maturidade e a gente passou já essa graças a Deus, né? Passamos essa fase de crescimento, de dificuldade, que é o princípio, o começo ali, e chegamos hoje nessa fase de maturidade. A academia, a empresa em si está bem concretizada, bem estabilizada. E acredito que o próximo passo nosso agora é dar aquele próximo, né? Mudar aquele level, fazer aquele step up on the ladder, né? Sim, mas aí eu estou super curioso com esse aí, né? Se vai renovar ou não e como. Você tem a intenção, por exemplo, de fazer um super crescimento, de levar a empresa, porque a empresa de vocês, e ainda mais na área que vocês estão, a gente conhece no mercado, é uma empresa grande no mercado de vocês, né? Super específico. Você tem essa ideia, talvez, de ir muito mais além, de abrir outras unidades e tudo mais, ou você tá de boa, aquilo que eu queria, tô feliz com aquilo ali, o resultado tá bom, vivo bem daquilo, qual que é a ideia? Existe a ideia, penso muito nisso, em montar filiais, né, em criar uma rede de academia. Existem várias possibilidades para mim. Mas você vai encarar isso aí ou não? Então, aí é uma vale coisa que eu tô pensando ainda, né? Então, assim, tá muito bem onde tá hoje, mas eu acho que como tudo na vida, você não pode acomodar. Se você ficar só confiando naquilo ali, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, né? Então, assim, a vantagem que a gente tem... Hoje eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, graças a Deus, que eu posso crescer a nossa rede de uma maneira diferente, sem eu precisar estar 100%... Tá, como? Com filiais, por exemplo. Franquias, filiais, via licença, vamos chamar de licença, via licença, exato, é isso? Exato. Ou eu tenho vários alunos hoje em dia que estão se formando, faixas pretas, que já tem um intuito de... Não, estão comigo, dão aula na minha academia. Entendi. Mas então, fazer aqui mesmo, na Inglaterra, então, você tá tanto aqui como em outros lugares, entendeu? E até mesmo no Brasil.
né? Tem essa ideia de talvez montar uma academia lá no Brasil. Que Mas é tem mercado? Tem bastante mercado no Reino Unido? Sabe o que eu te pergunto? Porque às vezes essa história de crescimento, isso foi pelo menos o que eu aprendi, o que eu vi na prática, lidando com, sei lá, 10 mil empresários nos últimos 20 anos. Né? Essa ideia de, pô, quero crescer, quero expandir, né? Expandir via multifilial, via licença, via franquia, o que é que seja o modelo que você queira adotar. Tem aquela coisa assim, às vezes, de crescer internacional é muito mais difícil do que crescer local. O crescer local é a mesma regra, a mesma coisa, a mesma lei, o pacote está pronto, é o mesmo ambiente, você conhece. Tem espaço na Inglaterra ou no Reino Unido para crescer? Eu acredito que sempre tem, né? Então vamos imaginar. Imagina Londres. É uma cidade com, sei lá, quase 15 milhões de habitantes. Tá mais ou menos assim, né? Cara, imagina o tanto de gente que tem aqui. Claro que a competição, existem muitas academias, mas eu acredito que o mercado não para de crescer. O jiu-jitsu, o esporte, eu acho que a sociedade, o ser humano está se conscientizando muito sobre o bem-estar que é o esporte, o tanto que o esporte é beneficente para a vida, para o estilo de vida, para saúde mental. Então, o mercado está crescendo, não para de crescer, entendeu? Agora, realmente, é mais fácil você começar a se desenvolver, querer crescer local, porque tem muita gente que tenta esse passo internacional e depois fala, por que eu fui fazer isso? Mas aí é dar um passo maior do que você pode, né, no começo. Então você precisa, tudo na vida, você tem que ter visão assim, como é que eu vou crescer? O que é o meu próximo passo? Eu tenho uma academia hoje, consolidada, estabilizada. Eu tenho duas opções. Eu posso abrir uma academia sozinho em outra área de Londres e tentar gerar isso de forma sozinha, né? Ou Reino Unido. No Reino Unido. Ou em outro lugar da Inglaterra. Já não funcionaria. Ah, não? Porque não? Se fosse outro lugar, criar o mesmo modelo que eu criei é muito difícil. Porque o esporte, o jiu-jitsu, ele tem muito essa presença. O professor tem que estar presente, sabe? Para criar aquele vínculo com o aluno. Tá. Então, a partir do momento que você não está presente, você precisa... Mas não teria, então, lutadores ou gente que poderia... com característica empreendedora como a tua, para poder montar em outros lugares? Exatamente. Aí é onde vem a segunda opção. Vai para lá? É onde tem a segunda opção. No caso, é montar uma filial ou eu posso montar uma filial e colocar outras pessoas cuidando, né? Aluno meu, e eu venho visitando, vou visitar as academias e tal. Ou entrar em sociedade com o aluno meu. Vamos montar uma academia junto. E vai ser franquia da Gondor. Você tem que pegar o trem lá pro norte da Inglaterra, por exemplo. Isso. Você tem que pegar o trem lá para ou não? Não particularmente. Londres, cara, o espaço, estrategicamente falando, Londres é uma cidade, né? É uma metrópole, então é muito grande. Então, Londres eu tenho uma curiosidade, então, com isso aqui, só porque esse ponto é super interessante. Mas aí se você faz isso aí em Londres, por exemplo, essa outra filial que teria o sócio, que teria a franquia, não competiria com a principal, que é a tua, que começou hoje, você estaria desde 2015, não teria, às vezes, esse conflito de interesse? Depende da localidade. Depende da localidade. Você sabe que hoje em dia, por exemplo, Londres, a vida é muito corrida. Hoje a pessoa sair da sua casa, do seu trabalho, para ir num lugar para treinar que é mais de meia hora, ninguém vai, cara. Ah, não vai? Não vai, entendeu? Então imagina, como é que é corrido o dia em dia hoje de todo mundo que mora em Londres? É uma loucura, né? Então você perde meia hora para ir, meia hora para voltar, é uma hora do teu dia que você perde. Então hoje, todo mundo está procurando o quê? Praticidade, ter uma academia perto de casa, então, trabalhar perto de casa. Os seus alunos estão num raio, num raio ali de 4, 5 quilômetros, 6, 7 quilômetros ali, e aí vai funilando. Então a gente tem 80% que mora ali nesse raio, vamos falar assim. Que tá onde 5, lá? Pra quem não sabe, tá onde então? West London tá em Ealing Broadway. Tá. Na minha academia. E aí vai aumentando, mas vai diminuindo a quantidade de aluno que vem mais de longe. Tem casos de aluno que vem, que é mais longe, vem pela qualidade do nosso treino, que prefere fazer. Você tem aluno que vem de Luton treinar comigo. Profissional. Entendeu? Então, mas não é a grande maioria. Entendeu? Então montar seria um ponto estratégico. Né? Vou montar um em Londres, onde eu posso estar presente, mas vamos montar num lugar onde não vai competir com a minha. Então seria por área, então. Por área, exato. Então é um negócio legal. Às vezes você conseguir fazer isso aí, porque a gente sabe que tem um monte de também lutador brasileiro, gente que luta jiu-jitsu, entre outras artes marciais, que aí qualquer coisa que você tiver a fim de fazer um negócio e tal, aí você tá estudando, você tá vendo isso aí talvez como plano de expansão. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, então entra no canal aqui, tá vendo, meu? Às vezes aí, entre em contato aí com o Neto, conversa, você que tá a fim de empreender na área. E precisa ser necessariamente professor e conhecer de artes marciais ou não, talvez?
É mais fácil, né? Não particularmente. Hoje em dia existem modelos de academia de pessoas que vêm para investir. Sim, e aí põe o professor lá também, né? E põe o professor lá, entendeu? Não é o meu caso, nesse momento, né? Eu acho que se eu fosse investir em uma academia, hoje abrir uma segunda filial, eu daria prioridade para as pessoas que estão comigo, meus alunos que estão comigo do começo, que têm esse sonho de viver do esporte, viver do jiu-jitsu. Eles falam para você isso ou não? Falam, e eu converso com eles, falo, o momento certo a gente vai, a hora que você estiver preparado, eu estiver preparado, a gente vai sentar e vamos estudar a possibilidade, ou em Londres, ou na cidade de Londres, ou se você pensa em morar, tive aluno meu, tô pensando em um dia morar para Portugal, no Algarve, montar uma academia, por que não? Vamos estudar a possibilidade. Sim, aí então, né? tem uma curiosidade nisso aí que tá dizendo, porque, e aí o timing também não é importante também o timing de conseguir fazer a coisa certa para aproveitar o momento, o momento da situação. Porque, por exemplo, no meu caso agora, e uma das empresas que eu participo diretamente, que eu fundei há 20 anos atrás, eu cresço por comunidade, eu tenho lá italiana, eu tenho hispânica, eu tenho, sabe? Eu cresci dessa forma, eu peguei, cada um fala uma língua de cada comunidade, eu tô falando agora de Inglaterra. Alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, né, quem entrou às vezes comigo que falava uma outra língua, eu já falava assim pra pessoa, ó, o dia que você estiver preparada, que estiver bem, que estiver treinada, que você estiver afim, que a gente, vai dar namoro e deu namoro, né, porque você tem que conhecer quem você vai namorar, claro. né, e quem você vai casar, né, e aí você vai ter a sua própria empresa, branding, conteúdo pra tua comunidade. E agora fazem uns 3 meses atrás, que eu comecei a analisar meu plano de expansão da empresa, né, e tudo mais, possibilidades e tal. E aí eu falei, nossa, olha lá, a gente tem que expandir para essa pessoa, nessa comunidade, e eu vou cumprir a promessa que eu fiz para ela quando ela entrou. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conversei com essas pessoas, agora recentemente pela primeira vez, né, que eu falei que ia mandar uma proposta para conversar. Primeiro elas ficaram hiper felizes, porque ela fala, pô, tá vendo? Você é um cara que falou, prometeu e entregou, né? E a segunda coisa é oportunidade. Mas elas, olha que interessante, elas estavam na expectativa de receber isso de mim, então elas ficaram esperando esse tempo. Então no seu caso aí, só para poder fazer uma analogia aqui, né? É um espelho. Também vai ter que ter uma hora que se realmente for o que você vai ter que fazer, se você vai ter que fazer, né? Caso contrário, você também o pessoal fica ali pressionando, o cara vai abrir uma porta na tua frente também, se você não se mexer. Exatamente. Ou tô enganado? Não, tá corretíssimo. Tem uma hora que você tem que também... Mas eu já venho fazendo isso. Eu venho me programando para isso. Então, por exemplo, eu venho formando meus alunos. Antigamente, eu não tinha aluno que tinha um nível de conhecimento que eu podia deixar a academia lá, eu vou de férias, vocês vão ficar tomando conta aí, vocês vão ficar dando aula, vão ficar, né, tomando conta do pessoal aí, treinando o pessoal para mim. Então eu tinha que trazer o pessoal de fora. Eu tinha que trazer faixa preta de fora, tinha que trazer professor de fora para me cobrir na minha ausência. Sim. Hoje, eu venho formando os meus alunos, hoje eu já tenho um grupo de aluno experiente, suficiente, que eu posso sair e deixar a academia na mão deles. Então, e a nossa conversa é clara. Ó, pessoal, o caminho natural das coisas é que vocês começam a treinar, aprendem, cresçam, evoluam dentro do esporte. Vocês têm tudo aqui dentro para aprender o máximo possível. Claro. Para ser um atleta, aprender de gestão de academia, aprender da aula, aprender a tratar o cliente. Tudo que vocês aprenderem aqui dentro, o curso normal da coisa é que você um dia vai ter o teu próprio negócio, você vai ter a tua própria academia. Eu quero que isso aconteça. Eu não quero ninguém aqui. Por quê? Eu preciso que vocês se formem, aprendam e cresçam. É assim que a gente vai crescer nossa equipe. Claro. Né? Então, e tá vindo, e cada vez vai vindo um monte, entendeu? Então, tudo que eu puder fazer para aqueles que estão comigo do começo, como você disse, eu prefiro chegar, vamos abrir uma academia junto? Vamos estudar do que você pegar e abrir, né? Claro. Você se dedicou, você trabalhou dentro da minha academia, você deu aula, né? Foi fiel comigo. Cara, Cresceu junto. É parte do crescimento da academia. Eu vou ser o primeiro que vai dar oportunidade. Que vou dar oportunidade. E aí a questão, por exemplo, de processo, manual de operação e tal, já que vocês são uma escola, a gente chama de escola, academia, uma escola, e aí talvez preparar até
junto com essa passagem, além da parte documental, né, da estratégia, tal, tudo, e preparar os documentos da licença, vamos chamar assim, também. Junto com isso aí também dá algumas aulas pro pessoal de o que é ser empresário, o que tem que fazer, tudo, sistema. Tudo, aprende tudo tem que ter a parte de gestão, né? Claro. Porque só lutar também e não ter a gestão também não funciona. É por aí também. Exatamente. Você precisa saber. Então, como eu disse, na época eu não tinha conhecimento de gestão. Eu sabia o que era. Eu era um atleta, eu era um lutador. Tá. Então é uma parte que você é um processo de mudança que você passa, que para você é novo. Tá. Você passa a ser atleta competidor, passa a ser professor. Então já é uma mudança grande. Você precisa se desvincular do atleta, do competidor e aprender a ser um professor. Sim, e aí tem o perfil também, né? Aí tem o perfil do professor. Então você não pode agir da mesma forma que você agia quando você era atleta. E aí vem outra mudança, que é a parte de gestão. Você não tem o conhecimento da gestão de academia. Você sabe o que é lutar. Sim. Então, tudo isso eu tive que eu tive que estudar, eu fui atrás de formação, de gestão de academia, eu estudei, eu fiz curso, entendeu? Eu fui atrás das maiores equipes de jiu-jitsu do mundo, fiz curso de gestão com os maiores mestres e donos de academia. Eu fiz curso de gestão de academia com pessoas que têm 350 filial no mundo. Quer dizer... Entendeu? Então, aprendi muito. E eu falo com meus alunos, eu ainda acho que tem muita coisa para aprender, cara. Comparado com certas pessoas, eu não sei nada ainda. E para os meus alunos eu tento passar isso. Eu falo, olha, hoje para você ter sucesso, vocês precisam ter a mente aberta, vocês precisam escutar, primeiramente, né? Escutar de quem tem experiência. Claro. Né? Então é isso que eu faço. Porque escutar de quem não tem experiência, tem teoria. Exato. Então, por exemplo, eu não vou... Fulano vai chegar ali... Neto, faz isso na tua academia. Peraí, você faz o que eu vendo? O cara falou, com todo respeito... mas eu vou escutar de quem tem uma academia e quem é mais bem sucedido do que eu, ou no mínimo que já teve. Tive uma academia, não deu por certo tantos aqui, anos, fiz isso. O mercado Exato. Porque na minha área, em especial, Neto, é interessante. Na minha área eu digo assim, porque a minha área, na verdade, eu sou um empresário tradicionalista, né? Eu venho de outras coisas, eu venho de serviço, de coisas, fazer negócio fora, no digital, o que seja. Eu sou empresário. E agora que eu tenho esse podcast para poder ajudar, o meu objetivo principal é ajudar o empresário a ter sucesso, a crescer com o pé no chão. Esse é o meu objetivo principal, do canal. Sim. Né? E é coisa prática. Por isso que eu gosto de teoria, eu gosto de entrar no negócio. Exato. Né? O tal do blá blá blá, eu pulo, blá 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 eu deixo para outra. Eu também. Mas tem um monte de gente por aí, que fica vendendo essa ilusão. O cara nunca teve, na minha área, por exemplo, o cara nunca teve empresa e quer dar aula de empreendedorismo. Exato. O cara quer dar aula de, sei lá, entendeu? De como que vai lidar com, sei lá, de algum tema que ele não sabe nada. Nesse caso é diferente, entendeu? Concordo plenamente com você. Você tem que ter o pacote. Tem que ter o pacote. E outra, você, como eu disse, precisa ter o conhecimento, cara. Se você não tem o conhecimento, você tem que correr atrás. Sim. Correr atrás do conhecimento. Então, assim, como eu disse, eu fiz bastante curso de gestão de academia e eu tento passar isso para meus alunos. Tá. Né? Então, essa é a opção que eu tenho de crescimento no momento, de possivelmente montar filiais, nesse caminho. Tá indo nesse caminho. Nesse caminho. Agora eu tenho uma curiosidade, assim, super curiosidade, vendo o seu modelo e falando com você, né? Uma coisa que me chamou a atenção. E eu gostaria, talvez, de estar explorando um pouco mais esse tema que eu vou te falar agora, que o seu background mesmo é jiu-jitsu mais, né? Mas lá na academia de vocês, na escola, lá de Gauntlet, vocês têm tudo que é artes marciais e tem alguns elementos, algum serviço, algumas aulas que não é de aulas marciais. Ou yoga não é aula marcial, e eu tô errado, não, né? Não. Yoga não é aula marcial. Mas importantíssimo pro atleta. Tá, importante. E aí o que eu tô tentando entender e aí você fala bastante de jiu-jitsu, né? Mas não é só jiu-jitsu. A Gauntlet tem outras artes marciais também hoje. Sim. E aí nesse outro modelo também, talvez, que vai expandir, que vai crescer, vai ser mais jiu-jitsu ou é o mesmo modelo que explora todos eles? Qual que seria essa ideia aí? No meu modelo de negócio seria um modelo onde a gente globaliza tudo, né? Tá, você me entende por quê? Porque também não é mais fácil, né? Isso. Eu tenho uma academia, uma escola de jiu-jitsu. Agora eu tenho uma academia, uma escola de multi-artes marciais, yoga. Eu acho que aí, voltando um pouco lá atrás do que você perguntou, qual a diferença de academia e de escola? Eu acho que a escola, se você poderia se encaixar se você vem de uma disciplina, uma escola de jiu-jitsu talvez, né? Ou uma escola de Muay Thai, ou quando é
uma academia de artes marciais, Tá. É que você tem... vocês têm várias disciplinas, né? Tá. Então, ali nós temos jiu-jitsu, que é o carro-chefe da academia, o jiu-jitsu. Depois vem o Muay Thai, que é extremamente popular. Aí vem wrestling, vem boxing, vem MMA, que nós temos lá dentro. Aí nós temos preparação física, temos aula de yoga, que é outro produto excelentíssimo que a gente tem. Temos as disciplinas de crianças. E é isso. E ali dentro, em termos de disciplina, o que a gente oferece é isso. A gente tem, mas olha que interessante, aí lá em Gauntlet tem várias, né, na academia, tem várias artes marciais e outros que não são artes marciais. Mas aí, para cada um desses, por exemplo, você tem um especialista de cada arte marcial, de cada coisa, o professor que entende. Exato. E aí, se você copia esse modelo, por exemplo, para licença, né, ou franquia para outras, aí como é que seria? Aí teria esse professor, os outros professores das outras ter que andar de uma para outra? Não, teria que ser isso, né, ou não? Hoje eu acredito que nós temos dentro da nossa academia, dentro da matriz da Gauntlet, nós temos material humano suficiente. Vamos imaginar que eu decido abrir uma academia hoje em Londres. Sim, uma filial completa, com todo... Eu consigo disponibilizar todo o material humano com os meus alunos que eu tenho dentro da minha academia. Tá, para tudo então, para cobrir tudo. Para cobrir tudo, Tá. entendeu? Você não teria que diminuir essa sanfona, essa quantidade de opção para poder... Não, porque nós temos hoje, por exemplo, vamos falar do jiu-jitsu, um exemplo. Tá. Hoje na minha academia de jiu-jitsu, hoje na minha turma de jiu-jitsu da academia, eu sou o head coach, né? Eu sou o professor, mas eu tenho só de professores e instrutores só de jiu-jitsu, contando professores e instrutores e assistentes, nós temos quase 15 dentro da academia. Tá. Então é muita gente. Sim. Entendeu? Então eu posso muito bem, um modelo de negócio que eu vou abrir uma filial, disponibilizar 2, 3 professores, ou até mesmo um no começo, que começa devagar, e você vai dar aula lá de jiu-jitsu, como era no começo, eu era sozinho. Sim. Eu dava aula sozinho. E aí eu tinha só eu como aula de jiu-jitsu, aí tinha só o professor de MMA, tinha só o professor de Muay Thai, e aí por diante. Então hoje, como no jiu-jitsu nós temos quase 15 professores assistentes, o Muay Thai é a mesma coisa. Nós temos lá 5, 6, 8, nem sei exatamente, entre professores e assistentes que ajudam nas aulas. Hoje eu posso muito bem pegar um professor e falar, hoje você vai para essa academia e vai... Então eu consigo criar esse modelo só com o material humano que a gente tem dentro da nossa academia. O que é um privilégio. Entendi. Então, ótimo. Então, então para poder fazer isso também, materializar isso, deixa eu pensar uma outra coisa aqui que tá vendo aqui na minha cabeça interessante. Para poder fazer isso aí, você teria que também analisar qual que é o perfil do tipo de cliente que eu tenho hoje, né? Você faz um Pareto lá, 80% do meu aluno ele é jovem, de tal idade, a tal idade. Aí tem que ver a questão, tem classe social também ou não? Tem que ter alguma coisa assim também ou não? Mais ou menos aonde? E aí, já que é por geografia, definir em Londres, por exemplo, quais são os locais onde tem regionalmente, dentro desse raio, esse tipo de gente, de possível cliente que está dentro do meu perfil. Porque uma das coisas que eu vi também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, super interessante nesses 20 anos aí, dando consultoria, empreendendo e tudo mais, é que eu vi diversas situações de empresários que eles fizeram um modelo de negócio que funcionou num local, e depois eles foram fazer o segundo num lugar que o tipo de perfil de cliente lá era completamente oposto. Os caras não estão no 3, 4, 5, 6, quebraram a cara e descobriram depois de anos. Como é que você faria isso também, para poder analisar aonde então montar a segunda, onde montar a terceira, onde está a quarta? Porque tem tudo a ver com isso, né? Totalmente, completamente. Então, assim, começando assim, eu tenho a experiência de eu ter tido a academia antes, que não tive sucesso. E eu consegui identificar os fatores. Por que não funcionou? Então vem várias coisas. Vem, estrategicamente falando, então vem o público, a localização onde você está, o público que você tem ali. Você precisa saber o público que você precisa e que você vai ter dentro da tua academia. Localidade, praticidade, estacionamento, acesso ao transporte público. Cara, existe um monte de fatores ali que vai julgar na hora ali se você vai entrar ou não. Sim, mas então, vamos lá, talvez o essencial, o principal dentro das possibilidades, é escolher o local certo, porque lá vai ter o perfil das pessoas que vai ir na academia, porque, como você disse, eles estão dentro de um raio, talvez, maior. Isso. E aí, nesse caso aí, me define, qual que é o perfil da academia de vocês, só para eu entender? Por idade, por preferência, por comportamento? Me explica um pouquinho para eu entender. Hoje nós temos
a academia é bem dinâmica, então nós temos um perfil assim, não dá pra mim te dizer assim, existe um perfil. A grande maioria, vamos me dá a colocar, maioria, me dá um 50%, pareto. vai, entre criança e fase final de adulta, 30, 40 anos. Tá, criança começando com quantos anos? Hoje nós começamos lá com 3. 3. 3. Tá. Tá, 3, e aí... Dos 3 aos 20 ou não? Não, criança dos 3 aos 14. Não criança, desculpa. Eu digo talvez da idade. Você falou que até a fase adulta, não é isso? Não, então, isso, dos 3 eu aos diria 20, até os 30. 3 até aos 30? Tá. Dos 3 aos 30 ali é onde a gente tem um público maior. 3 aos 30. Vamos colocar aí 50% do nosso público, 60% do nosso público nessa faixa etária. Aí vem de 30 a 50, eu colocaria aí 30%. Tá. Né? Tá. E o resto fica ali naquela fase um pouco mais velha. Tá, então vamos lá. Posso dar um palpite aqui? Claro. Pra funilar esse funil aí, meu. Claro. Porque eu tô achando que esse funil tá grande, meu. Então vamos lá. Vamos lá. Talvez dos 8 aos 16? Não. Não? Não. O nosso público, vamos colocar, dos 3 aos 5 é um público pequeno, a gente tem o produto, mas começa lá, mas, cara, o nosso grupo de criança, começando dos 5 anos, é enorme. 5 anos. Nós temos a turma ali de 3 a 5, né, que a gente chama de Piuí, que é um grupo mais seletivo, a gente não aceita todo mundo, mas dos 5, vamos colocar aqui, dos 5 até os 14, eu tô falando das crianças, a gente tem um público enorme. Então, esse aí, dos 5 aos 14. Tá, então, 5 aos 14. Mas dos 14 aos 30 é a mesma coisa. Tá. Entendeu? Então, a mesma quantidade que a gente tem de criança, de 5 a 14, a gente tem de 14 a 30. Mas vamos lá, se você tivesse que apostar agora, ao invés de jogar o cara e coroa, você falar, você conhece o mercado. Se você tivesse que ir para um lado, que nem, por exemplo, eu vou explicar uma coisa interessante. A aula de natação, né? Eu gosto de nadar pra caramba, né? Eu acho que depois que me tiraram do ringue lá, que eu não apanhei, eu acho que eu comecei a nadar, né? E eu nado até hoje, adoro nadar. E aí, tem, por exemplo, escola de natação em várias geografias. Vamos falar da Inglaterra para facilitar, que já conhece. Tem escola de natação que só lida com criança, por exemplo. Bebê e criança. E não trabalha com adulto, né? E tem situação também que é só mais médio adulto e trabalha com criança. No caso de vocês lá, e até por esse sucesso estrondoso e tudo mais, pela tua idade, tudo junto, vocês têm metade. Mas se tivesse que apostar numa delas para você ter um modelo para crescer e falar, entende? O meio de comunicação é diferente. Quando você está comunicando com um adulto, quando com criança. Isso. Né? Qual que você apostaria talvez mais, meu? Se você tivesse que meter a olhinha ali na mesa de pôquer, meu, quem que você colocaria? Nossa, cara, pergunta difícil, porque é difícil. Porque o mercado dos dois é muito forte. Posso dar um palpite muito aqui, forte. meu? Olha que eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu acho que eu iria pro grupo, pra turma adulta. Pro adulto? É sério mesmo? Eu particularmente. Eu tava aqui na minha cabeça... E a criança? A criança, cara, é muito bom, mas é muito difícil. É bem complicado trabalhar com criança. Por quê? Sabe? Você precisa ter um conhecimento de como lidar com tem criança. Tem que ser pediatra, Pediatra, não é só... Tem que ser pediatra. Entendeu? Então com criança é muito mais melindroso você saber mais difícil trabalhar. também, não? Muito mais difícil, entendeu? Então você tem... A criança, você não lida só com a criança, você lida com os pais da criança também. Entendeu? O que gera outra situação, outra gestão dentro da academia. Já o adulto, não. O adulto é eu e você ali e acabou. Agora, mas enfim, eu não consigo, no meu modelo, falando de novo do meu modelo, eu não consigo, um não funciona sem o outro. Você sabe que eu pensei aqui o porquê na minha cabeça? Eu fiquei pensando assim, por que talvez eu ia para criança? Porque a criança é mais educativo, você vai ter que explicar mais também sobre o esporte, sobre artes marciais que não conhece. Às vezes o adulto, ele já dispersou e um foi nadar, um já tomou porrada, teve mais experiência. O outro decidiu que não vai fazer nada, vai ficar comendo chocolate em casa mesmo, o outro vai ficar tomando... Sabe? Tem isso aqui, o perfil tá definido. É mais criança também, eu achei que a criança, a probabilidade de você conseguir entrar era maior, entendeu? Mas criança também. Tem criança que chega lá que não é pro esporte, tem criança que não se dá bem. Mas não tem que incentivar? Porque esse pessoal que tá... Sim, muito. Então, mas começar a incentivar cada vez mais. Você não acha que talvez os pais vão começar a colocar mais as crianças, entendeu? Coloca, mas é um equilíbrio. Ninguém vai entrar ali e ficar.
Tá. Todo mundo, 100% do meu público de criança que vai entrar, vai ficar ali 10, 15 anos. Tá. Entendeu? Então, por vários fatores. Muda de cidade, muda de localidade dentro da cidade, vai morar mais longe. Vários fatores ali que... Vamos colocar aí, vai. 15% daqueles que começam lá do comecinho vão chegar comigo aos 14 anos. Tá. Vamos chamar de escola, porque eu tô definindo a tua academia como escola, não tem jeito, sim, né? Sim. Tem escola então só pra criança também ou não? Já tem Cara, esse tipo de... tem, ou não? Ou todo mundo tá que nem você? Todo mundo tem todas as turmas? Tem, mas não é... Você não consegue atingir esse nível de... Tá. De crescimento. Tá. Eu digo assim, você readaptar às vezes a escola para fazer uma coisa eu já pensei, muito mais criança. Eu já pensei. Com cor de criança, com coisa. Põe uns trampolim lá também, os negócios para pular junto com ele. Tem essa loucura? Eu tô viajando aí na minha cabeça aqui. Eu já pensei em abrir e montar na mesma região ali um dojo, Kids Dojo. Sabe? Só para criança, mas eu tava procurando ali próximo da minha academia, onde eu pudesse disponibilizar todas as aulas que a gente tem dentro da academia para criança o dia inteiro. Tá. Mas depois de estudar a possibilidade, eu vi que não era viável. Tá. Por quê? Justamente por isso, porque eu fiz um estudo ali, então 10% das crianças que começam a treinar com a gente vai chegar à longevidade dentro da academia. Entendeu? Muita criança... Mas tem que ter longevidade, meu? É aquela rotação, né? Você tem que ter aquela rotação. Criança que chega, sai, se você precisa ter, porque vai ter criança que vai sair, mas tem criança que chega. Sim. Então, assim, no modelo não é viável ter só criança. Claro que eu acredito que tudo depende do que você quer. Não é o formato também? Você não acha que é o formato? Eu acho assim, tudo depende do que você quer. Qual é o teu intuito? Tá, se você quer ter um grupo, ter uma academia só de criança, você tem que entender que você vai estar... O que é o lado positivo daquilo ali e o que é o lado negativo daquilo ali. Tá. Entendeu? Então, ter um equilíbrio para você ter mais opção, eu acho que é mais viável. Entendeu? Do que ficar preso num produto. Sim. O que eu tô pensando aqui também, assim, eu tenho uma bebê de 2 anos, né? E é legal que eu tô, assim, é minha professora também, porque eu aprendo muito com a bebê, meu. Muito, impressionante. E eu vou bastante nessa... eu não sei nem como eu não sei o nome. Lá na Espanha a gente fala que é parque. Parque infantil. Sim. No Brasil tem outro nome também, meu. Esqueci. Onde você vai lá que tem trampolim, tem coisa, escorregador, coisa pra criança, né? Que tem atividade. E o que me chama a atenção é que tem diversos tipos, né? Tem uns que são super mais paradão, papapá, sabe? Mais de interação. Tem uns que já vão para um pouco mais de atividade física, tem mais aquela coisa de pular, trampolim, treinar. E aí que eu fiquei imaginando um desses modelos que tem mais atividade, modelado com um pouco mais de artes marciais, mas extremamente soft, sabe? Atividades para criança que... Entende? Entendo. Seria isso, talvez, uma possibilidade? Não? Existe, claro. Eu acho que é um mercado a ser explorado, né? Ao invés da criança ficar só pulando no trampolim lá, você tá falando? Sim, tem aqui também. Tem lugar então, assim mas também. Você entende, uma coisa a mais. Sim. Você concorda? Vocês podem fazer muito mais. Já estudei várias possibilidades ali dentro da academia. Já estudei possibilidade de criar aula para criança, homeschool, né? Tem um horário para as crianças que não vão para a escola. Existem várias possibilidades e modelos que você pode criar voltado para o público que você quer. Tá. Se você tem essa ideia de voltar só para o público de criança, existem, cara, infinitas ideias que você pode crescer dentro do público de criança. Tá. Como eu disse, tudo depende do que você quer. Tá. Se você se dá bem, se você quer lidar só com criança, maravilha, então vai lá. Só você tem que entender o seguinte, qual que é o maior... no meu ponto de vista 90% das crianças, escola, né? Então, vai para a escola às 9 horas da manhã, sai 3, 4 horas da tarde, então o teu público seria ali das 4... After class, né? After class. Então, ali, o que você vai fazer durante o dia? Tá. Se o teu público é só criança. Tá. Tem homeschool, tem, mas é a minoria. Tá, entendi. Né? Então, já não funciona para você, já é uma coisa que você precisa pensar. Sim. Então, talvez no final de semana funcionaria melhor, seria mais cheio, num feriado, uma coisa assim, mas
já não é viável, já não é a mesma coisa. Então você já não está os 24 horas ali, coisa... Exato. Então o meu modelo eu abro 6 horas da manhã a academia. Tá. Então, taxa de ocupação alta. Exato. Eu preciso lotar minha grade de horário, não pode ter, o tatame não pode estar vazio. É igual aquele um caminhão não pode andar vazio. O tatame não pode estar vazio. Sim. Você está entendendo? Então, já nesse formato você já perde por aí. Sim. Né? Tem muito empresário que ele tem dificuldade e às vezes ele aprende na raça. Eu aprendi muito na raça e também aprendi, e também continuo errando também, porque é normal. Sim. Em escolher até onde você diversifica, até onde você foca. Né? E cada empresário em determinado mercado. Né? E às vezes você fica naquela situação de que você abre demais a sanfona, tem muita coisa para fazer, ele fala, isso aqui não foi, aí depois você foca de novo. Você fica, às vezes, é natural ficar nessa. Eu sempre falo que é um tocador de sanfona, meu. Você fica assim, papapá. E como é que você lida com essa sanfona? Assim, o que você mais o que você oferece a mais ou não? É porque é uma tendência de mercado? Ou você vê que não tem rentabilidade e você diminui? Como é que você lida com essa situação na sanfona, meu? Assim, o que a gente oferece dentro da academia, a gente já oferece a gente não coloca nem mais nem menos, né? Aquilo ali é o que a gente tem. O que a gente faz talvez a gente aumenta as aulas dentro da academia, das disciplinas que a gente disponibiliza para os alunos. E, então não tem não se expande tanto assim, vou colocar capoeira agora na academia, vou colocar, até mesmo porque eu não tenho horário para fazer isso. Tá. Né? Então você não vai pôr? Não vou pôr. Tá. Então o nosso foco já é naquilo ali que já é consolidado dentro da academia. Tá. E a maneira que a gente tem de crescer, de expandir aquilo ali é abrindo mais grade de horários. Tá. Conforme vai saturando os horários, a gente abre horário diferente durante o dia, até chegar um ponto que não tem mais, né? Então você fica naquilo ali. Aí o próximo passo é ou um local maior onde você pode ter um outro espaço que você consegue colocar mais aulas, ou crescer ali dentro, que é o que eu estou fazendo no momento, de forma diferente. Então hoje, dentro da academia, a gente não falou sobre isso, o nosso modelo de trabalho, de negócio, não é só aula. Não é só a arte marcial. Hoje na academia a gente tem uma empresa a gente fornece todo o material esportivo para meus alunos. Kimono, eu vi lá. Todo o material esportivo. Sim, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que é um ponto super legal. Então, serviço, assim, você fez serviço, agora você lança o produto. Exato. Deixa eu entender. Então, assim, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, o que eu fazia? Eu pegava o kimono, comprava o kimono das marcas grandes e vendia dentro da minha academia. Tá. Hoje eu fabrico todo o meu material esportivo dentro da academia, eu tenho a minha fábrica, eu produzo todo o meu kimono, eu montei a minha marca de kimono. Qual que é? A marca é... Knights. Knights Apparel. E que também é voltada a nome medieval, tem toda uma história por trás, bem bacana. E então hoje eu forneço não só para minha academia, mas já estou começando a fornecer para outras academias, né? Então vi uma possibilidade de crescimento dentro do meu negócio, trazendo outro produto que eu poderia crescer ali dentro. Sim. E aí como é que você se reposiciona como empresário? Porque assim, eu pelo menos aprendi na prática isso, né? Eu já lidei com o produto no passado e o serviço é completamente diferente do produto e às vezes até o perfil do empresário muda, não é a mesma coisa. Uma coisa, às vezes você dá um serviço que você vai lá, que você entrega, outra coisa é um produto que aí você tem varejo, atacado, não sei o que, tal, o preço, a forma que você vende, né? Qual é o formato que você vai vender. E aí como é que o empresário neto do serviço passa a ser o empresário neto do produto, aí para eu entender? Isso, então vamos lá. Eu comecei a ter essa ideia de criar essa marca. É até um pouco engraçado, porque eu nunca tive um patrocinador assim durante a minha carreira que me desse nada, nunca tive essa oportunidade, né? Então eu sempre vi uma possibilidade, sempre tive essa ideia, né? Falei, um dia eu vou ter minha marca de kimono, um dia eu vou, né? Era muito difícil ter um kimono na época. Sim. E aí, cara, quando eu tive a oportunidade de ser patrocinado por uma marca muito grande, aqui, depois que eu voltei a competir, que é, na verdade, a maior marca de kimono do mundo. É como se você fosse patrocinado pela Versace do jiu-jitsu, assim. E eu me tornei muito amigo de um dos responsáveis da marca, de um dos donos da marca. E eu aprendi muito com eles, cara. Aprendi muito e comecei a ver a possibilidade. Falei, peraí. E aí, o que aconteceu? Quando a academia cresceu, teve esse crescimento, eu vi a possibilidade
de trazer o produto para os meus alunos e eu começar a produzir isso. Só para os seus alunos. Exato. Então, eu sempre, como eu disse, como eu te disse antes, eu sou muito empreendedor, tenho muita visão das coisas, sou muito visionário. Muitas vezes eu não tenho conhecimento burocrático de como levar, então eu delego as coisas, né? Trago pessoas para me ajudar nesse sentido. Mas você tem a cabeça ali. Tem a cabeça, visualiza. Isso, a visualização. Você tem a oportunidade. Exatamente. Então eu criei a marca, como eu criei um dos maiores eventos de jiu-jitsu da Europa. Sim. Eu mudei o cenário, praticamente, eu dei uma mudada no cenário de jiu-jitsu em competições dentro da Inglaterra. Sim. Né? Com o evento que eu faço. E aí eu trouxe minha marca, mas aprendi muito, cresci muito. Aí fui passar a aprender um pouco mais de gestão sobre o que é outra coisa completamente diferente. Com direcionar uma academia e direcionar uma marca, um branding. Sim, que é produto. Produto, né? Então fui aprender de estoque, de venda, de fabricação, tipo de tecido, material, tipo de tecido, embalagem, qualidade, tudo. Embalagem. Tudo. E eu fui, mais uma vez, conhecimento. Né? Aí eu trouxe comigo essa experiência que eu tive durante alguns anos, que eu tive presente com essa marca, que eu fui patrocinado por eles. Sim. Aprendi o que eu pude aprender lá dentro e falei, agora é minha hora, eu vou... E você fabrica onde essa Paquistão. Tá. Lá eles fazem muita coisa de ter. Lá, tudo. As grandes marcas estão tudo lá. Tudo que é de tecido tá lá, né? Tudo lá. Eu tava com viagem marcada para ir lá agora, aí veio a guerra aí agora, né? E não tive como ir, mas eu preciso ir lá. Preciso ir lá porque ainda tô meio limitado. Sim. Tá no começo ainda, né? Eles são super conhecidos por fazer tudo que é coisa de tecido e coisa de costura. Muito. E eles fazem também pra China, eles fazem pra outros também, né? Faz pro mundo inteiro. E às vezes eles estão até... tem muita também paquistanês, tudo mais que eles têm empresa paquistanesa tal, mas com filial e branch dentro da China, inclusive, fazendo. Monte. Pô, eu sei que a China também tem um mercado muito grande. Para os chineses, eu sei que tem um mercado muito grande na China, outro mercado que eu preciso eu quero dar um pulo lá para ver. E aí como é que tá indo a marca? Tá indo muito bem. Então assim, o principal, aí que a minha ideia foi o quê? Falei, peraí, nós temos aqui uma das maiores academias da Europa. A gente tem uma vitrine de entrada incrível. Claro. Então a minha ideia foi, vamos criar uma marca onde eu possa usar a minha academia como cliente da minha marca. Sim. E divulgar a minha marca, e foi aí que eu comecei. E separado da The Gauntlet pra também não ficar aquela coisa de Isso. Pô, o kimono da The Gauntlet eu não quero. Então agora o kimono da Night sim. Da Night sim. Exato. Você separa. Exatamente. Porque tem gente que às vezes erra nisso. Não, ele lança um produto pra servir e põe o mesmo nome da. Não, entendeu? de forma alguma. Então eu tenho a Nights, que é a marca de material esportivo Nights, que fornece o kimono da The Gauntlet. E vende aonde o kimono? Da academia, a gente vende na academia. Tá, e vocês têm um website também que vende via social media? Tem tudo. Nós já lançamos o website, agora estamos dando uma melhorada nele. Sim. E aí, mais outra opção. Aí eu tenho mais algumas filiais de alunos meus que já têm academia e que eu já estou fornecendo kimono para eles também. Peguei uma representação muito grande agora também da equipe que eu represento de jiu-jitsu, que é uma equipe mundialmente, que tem no mundo inteiro. Onde eu estou começando a trabalhar com eles, vou ser um dos fornecedores em toda a Europa com a minha marca, com a Nights. E aí tem uma curiosidade aqui, porque é uma compra repetitiva, né? Porque, por exemplo, você chega a lutar jiu-jitsu com, como você disse, 3, 4, 5 anos, até os 20 você vai trocar de kimono várias vezes, não? Nossa, muitas vezes. Muita. A criança vai trocar de kimono quantas vezes? E se torna também, cara, o kimono é uma coisa muito pessoal. Né? É uma coisa muito pessoal. Então, por exemplo, é igual você pegar uma roupa que você gosta. Então, às vezes tem um modelo novo ali legal, que tem uma história bacana. Pessoal, uma edição limitada. Eu quero esse kimono aqui, né? Então, a gente lançou o nosso kimono de lançamento. Sim. Nós fizemos uma arte, tem o nosso designer, fez uma arte que é o kimono, Knights, né? Tudo baseado em época medieval, Knights, que é cavaleiro. Sim. E o kimono de lançamento foi em homenagem ao Rei Arthur e os 12 Cavaleiros da Tábua Redonda. Então nós fizemos 12 kimonos apenas, de cada tamanho. Tá. Entendeu? Então vamos imaginar, a gente tem na linguagem de kimono, começa de A0 a A5. Né? Então é como se fosse PP, pequeno, médio, G, GG, e aí, né? Sim. Então nós fizemos, são 12 cavaleiros.
12 kimonos apenas, que é um kimono de lançamento da marca, um design muito bacana. Eu vi lá. Eu não conheço nada técnico, mas, pô, super bonito, entendeu? De ver. Agora não sei, eu não sou lutador. Então aí tem a história por trás, aí você só tem 12 disponíveis. Quem comprou, quem não comprou vai comprar mais. Tem uma arte por trás, tem uma história por trás. E aí pra criança sempre vai ter um negocinho também, né? Nunca fica também 100%, né? Ou não? Porque nesse crescimento. Vai ter uma hora que na criança vai ficar um pouquinho a mais ou menos também, não vai? Tem tamanho de criança, tem tamanho infantil. Tá. Eu não sei, mas como tem, sei lá, esses cinco tamanhos que você falou, tem adulto. desde 5 adulto. Tá. Então não, criança aí já é outro... vocês estão fazendo pra criança também tudo, ou não? Tudo, tá, vocês estão fazendo. Desde os 3 anos de idade até o adulto. E eu não forneço só kimono, não. É kimono, lycra de treinamento, short, calça, camiseta, boné, abrigo, blusa, tudo. Tudo da Knights, é uma marca. E você não veio completa. com o boné da Knights, você veio com o boné nacional. Pois cara, mas sabe por que eu tô sem boné? Você esqueceu o boné da tua marca, trouxe do Ayrton Senna aqui, meu? Eu mandei, não chegou ainda, eu tô sem. É por isso, meu. Esse boné aí por quê, meu? É nacional, tá legal esse boné da Ayrton Senna, meu? Sou doente em automobilismo, né? Meu filho corria de kart. Você chegou aqui com o boné do nacional, eu falei, meu, o cara é fã do Ayrton Senna, meu. Pô, fãzaço, sou doente em Fórmula 1, corrida. Meu filho correu de kart 4 anos, eu era mecânico dele. Então, ele corre de kart ainda ou não? Agora diminuiu bastante, agora ele voltou pro jiu-jitsu, tá 100% dentro da academia. A academia é 2 quarteirão da casa dele. E tá lá, o moleque tá... Você curte Ayrton Senna e tal? Doente. Né? Porque ele tem uma vida... Fãzaço, proatividade total, meu. Pra mim, o Ayrton Senna não tem nem o que falar, né? Proatividade, sacrifício total. Meu, tem tudo a ver com o seu estilo, seu perfil e estilo, né, meu? Vou te falar uma coisa que aconteceu aqui. Há uns anos atrás eu trabalhava para uma empresa, eu era motorista do dono da empresa, né? Que era uma mineração, aqui em Londres. E esse cara, ele trabalhava, a família dele era mexida com mineração de ouro, essas coisas lá e tal. E ele era amigo de um ator famoso aqui na Inglaterra, que era o Colin Simon. Não sei se já ouviu falar, ele fazia os filmes de James Bond e tal, né? E um dia ele estava fazendo uma reunião lá, eu estava sentado, e conversa vai, conversa vem, e a gente, no meio, ele começou a falar de Ayrton Senna, cara. No meio da conversa. E na época, isso foi, sei lá, 2006, 2007, um negócio assim, 2008, nem lembro. E eu falei, cara, nunca foi. Na época não tinha nada do Senna ainda em termos de filme, documentário. Hoje tem, sai o filme, sai o documentário depois. Que é maravilhoso, né? Não, e mostra pra caramba na Inglaterra, né? Eu não conhecia, eu não sabia dessa história. Ele começou aqui. O bicho pegou aqui, né? Aí na época, eu conversando com ele, falei, cara, ninguém fez. Até hoje não teve um documentário, não teve um filme da história dele, do maior da história do automobilismo. Eu não sei se é coincidência ou não. Esse cara começou a ir atrás, esse ator. Eu recebi um e-mail até do Reginaldo Leme na época, explicando um pouco da situação, que ele entrou em contato com o Galvão, com um monte de gente, família, por que não tinha sido feito e tal. E eu fiquei até assim, sabe? Ele pegou tua ideia e fez o filme da Ayrton Senna, vai vendo. Aí, como eu disse, não sei se é coincidência. Cara, não deu 2 anos, 1 ano e pouco depois, sai o primeiro documentário do Senna, que é aquele que chama Senna, né? Sim. De uma gravadora aqui de Londres, velho. Aí você falou, uau. Entendeu? Eu fiquei assim, falei, que será, se é cara? Coincidência ou não, entendeu? a gente não sabe. Não sei, né? Mas enfim, E aí, saindo um pouco aí, já aproveitando que a gente tá falando do boné, meu, eu bato o olho aqui, eu falo assim, pô, é o primeiro convidado que eu vim aqui que veio com bota de fazenda, meu. Eu usava essas botas aí quando eu tinha dos meus 18 dos meus 16 aos meus 24 anos, usava. Porque meu pai e minha mãe tinha fazenda, minha mãe de coisa de Caconde, lá de terra de fazendeiro. Outro dia eu trouxe aqui o Felipe Francisco, que é um cara que também sensacional, que tem um podcast lá da Enjoy Londres, de sucesso e tal. Ele é sócio da Simple Agents, que é o pessoal que me ajuda aqui com marketing. Eu fico brincando com ele, que eu falo pra ele que um dia eu vou ser prefeito de Caconde e você vai ser vice-prefeito. Que legal. E a gente vai transformar Caconde em Dubai. E aí eu bati o olho, quando eu olhei a tua bota aqui, eu falei, cara, eu lembrei do Felipe, eu lembrei da fazenda, lembrei da minha mãe. E eu usava uma bota assim, cara. Essa aqui é a bota original, meu. Essa de quem é botina, né? Botina. De verdade, meu. E essa dura, cara, sei lá, 10, 15 anos, Brasil, meu. Dá pra você entrar no chique, todo lugar, né? Cara, ela não estraga, né? Me conta aí. Que confortável. Você gosta da bota ou não? Sou doente com... Quando eu morava no Brasil criança, então, interior de São Paulo ali eu fui criado. Então, fui criado na cultura ali do rodeio.
Sim. Cultura country, né? Sim. Final de semana eu ia pra fazenda brincar e tirar leite. Não da minha família, mas eu morava de favor na casa de um tio meu, e na frente da casa de um tio meu, tinha um rapaz lá, o nome dele era Joaquim Paraguai, ele era o rei do berrante lá da região de São José do Rio Preto, na época. E ele tinha um sítio. E ele tinha um sítio, e eu, de molequinho, eu levantava 3, 4 horas da manhã e ia pro sítio com ele tirar leite, ajudar ele a vender leite na rua, trabalhava com ele, ajudava ele fazendo isso, E peguei esse amor pela cultura country. Então, dava final de semana, ele tinha um carro de boi, ele tinha uma comitiva de carro de boi, e ele ia pros rodeios. Né? Então eu ia com ele no desfile, ia no meio. Então eu sempre estive envolvido nesse mundo de fazenda. É outro sonho que eu tenho um dia. Sim, mas né? é interessante, né? Porque aí você pega o perfil do empresário, né? Cada um que vem aqui tem um perfil diferente, óbvio. E cada um vem aqui com a sua versão original. De todos eles que eu conversei até agora, você foi o mais original. Eu fico imaginando você lá na corrida de kart com o teu filho, com o bonezinho seu do kimono, vestindo um kimono, com esse relógio aí com bota de boiadeiro, meu. Pô, meu, aí fala sério, cara, meu. É aquele negócio. Isso é o estilo original. Eu não tenho. Eu não faço nada pra mostrar ou agradar nada pra ninguém. Eu sou o que eu sou. Exato, e não tem como negar, né? Os seus gostos, né? É o seu gosto. Não tô aqui pra te agradar, tô aqui pra me agradar. Eu quero vestir uma bota, eu vou botar uma bota. E não é importante isso, meu? Você ser original? Pô, lógico. Sabe por que eu te digo? Ser original. Hoje em dia o pessoal fica tudo vivendo nesse negócio de fake, ser originalidade. O pessoal do meu meio, por exemplo, que mexe com o empreendedorismo, os caras ficam tudo batendo fotinha de coisa de helicóptero, sei lá o quê, já particular, pagando de gatão. Meu, o cara pagou a hora lá, cara, entendeu? Paga de gatão, entendeu? Qualquer um pode pegar e andar de jato lá e pagar a hora, helicóptero pagar a hora, entendeu? E tudo mais, e fica fingindo ser uma pessoa que não é. Meu, esses dias eu fui lá pra Praia Brava, lá ver um conhecido meu, um amigo e também marido de uma cliente minha, também de muitos anos, lá a mesma coisa, meu. Tava andando, saindo da praia lá e tá indo pro apartamento dele, e um apartamento legal, assim, bonito e tal, super requintado, num hotspot, num ponto bom lá. Aí eu vejo o pessoal parado, cara, com uns carros importados, Mercedes, Jaguar. O pessoal do prédio tudo também tem. Alguns tem, alguns não, né? Tem gente de tudo que é tipo. Mas eu vejo o pessoal lá, cara, e batendo foto, falando, meu, o que é isso? Não, isso aí é os caras do canal social, do social media lá, o cara... O pessoal faz isso, acredita? Tipo assim, fica nessa vida de mentindo. Mas hoje é o que mais tem. Cara, que loucura. As pessoas vivendo por aparência, cara. Não quer é isso, mostrar, meu. quer passar ser o que não é. Tem muito. Eles acham, não sei, né? Eu não sou desse mundo, mas acha que vai mudar. Eu tô muito preocupado, cara, em focar no que vai porque né? veja bem, eu tenho certeza. Olha que coisa interessante. Não é que eu também quero puxar saco nem nada. Eu tenho certeza. Eu vou falar de você. Por exemplo, você tá melhor que 90%, 90%, você, que todos esses caras que ficam aí dizendo que é empresário de sucesso, blá blá blá, business guru, que nunca fez nada, fica dando palestra, meu, tá ligado? E vem aqui, paga de gatão, cara, ainda vem pra Europa, os caras vêm tudo mesmo estilo, tá ligado? Os caras vêm com Rolex, tal, os caras vêm tudo de, sabe, sem meia, coisa assim, aquelas calcinhas, cara. Os caras não tem um puto, velho, ou é mentiroso, ou vende uma coisa que não é. É o que mais tem, eu gostaria de parabenizar pela sua autenticidade aqui, cara. Você veio aí de bonezinho do Ayrton Senna, e o Ayrton Senna é um homem de... a gente se espelha, né? De proatividade, luta, sacrifício, você tem essas dores articulares. Resiliência, tudo, né, meu? Tudo. Aí você vem também com a sua branding, The Gauntlet, que isso é originalidade. Vem aqui pra, a camisetinha e tal da academia. Né? Aquilo que você acredita, que você se dedicou a vida toda. Exato. Aí vem de calça rancheira, meu, e bota de que é aquilo de... Bota de fazendeiro, meu. É isso, sou eu. É isso aí. Né? Sou eu, então assim... Eu acho que hoje em dia o mundo de coisa falsa a gente já tem demais, tem né? demais, tem cara. Tem que dar um reset na cabeça das pessoas, né, cara? Voltar back to basics. Você entendeu? Voltar pra realidade um pouco, o ser humano, cara, sabe? E ver aquilo que importa se conectar mesmo. Um pouco mais com a realidade hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente tá passando uma fase muito complicada no mundo em si. Você quer ver uma coisa interessante que eu vou te compartilhar aqui agora? Eu não sou muito aqui do podcast de pegar coisa, mas eu vou pegar coisa interessante. Eu também gosto de ficar pegando mobile. Mas a minha esposa mandou uma coisa super interessante pra mim, e eu anotei aqui pra poder falar, né? É super interessante, eu compartilho até com o pessoal da mídia aqui. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, pegando o celular. Ela fala, luxúrias reais da vida, né? Aí, trabalhar de casa, tudo bem, tem casos e casos. Morar 5 minutos da academia, ter... tá em inglês, eu tô traduzindo, por isso que eu tô assim. Ter vizinhos quietos, tranquilos. Ter dinheiro guardado no final do mês. Ter tranquilidade em casa. Beber café sem pressa.
dormir com a consciência clara, dar risada com as pessoas que realmente te entendem, que você quer estar afim, viajar de vez em quando, acordar sem alarme, curtir a comida de casa com as pessoas que você ama, ter tempo suficiente para você poder ter um livro quando você se senta, encontrar prazer em rotinas diárias e ter um animal que te aprecia, que te espera na porta de casa. É isso. Falou tudo. Falou tudo. Tô errado? Não. Não é ter meiazinha, não é ter Rolex, não é bater foto de avião, não é pagar de gatão. De forma alguma. Concordo plenamente, cara. Entendeu? Não é isso, cara? Exatamente. Mas você acha que é isso que você fala? Posso falar uma coisa que eu faço muito? Uma coisa que eu sou... Que é um vício meu. Eu sou assim, cara. Eu tô sempre aprendendo, né? Procurando evoluir na vida. E, cara, como a gente falou antes, a gente tem que aprender com quem tem mais conhecimento que a gente, né? Sim. Sabe uma coisa que eu amo fazer? Eu amo conversar com pessoas velhas. Pessoa que chegou lá com 80, 90 anos de idade, né? Contar uma história rápida aqui. Esses dias, 2, 3 semanas, um mês atrás, tinha um rapaz fazendo o meu driveway da minha casa lá. Estamos reformando lá. O cara é uma máquina, cara. O cara chegava lá e trouxe o trator dele, e escavava, e tirava, e montando, e fabricando toda a minha cerca. E eu olhando aquele cara, falei, cara, esse cara é uma máquina, né, velho? Eu cheguei nele assim um dia e falei assim, desculpa a pergunta, quantos anos o senhor tem, né? Ele olhou pra mim e falou assim, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, eu dava pra ele 60, 65, aí no máximo, estourando 65. Aí ele, eu tô com 80 anos. Eu falei, mentira, não acredito. Não é possível. 80 anos. Aí voltando aqui, uma coisa que eu amo fazer. Eu cheguei nele, eu faço pergunta pra muita gente. Se o senhor pudesse olhar pra mim e me dar um conselho na vida, que conselho o senhor me daria? Você perguntou pra ele? Perguntei pra ele. Quem que vai me dar conselho melhor de uma pessoa que chegou 90, 80 anos de idade, ser uma máquina daquele jeito ali? Não, com certeza. Brincando, E o que ele te falou, meu? Ele falou basicamente isso aí que você leu. É isso aí, né? Ele falou, cara, trabalha na vida, mas vai chegar um ponto na tua vida que você vai perceber que não faz sentido. 90% do que a gente busca na vida... Sim, é tudo que a gente não precisa. É que a gente não precisa. E a gente negligencia as coisas mais valorosas da vida. Com certeza. Você deixa de fazer, você sacrifica e deixa de lado. Exatamente. Então, assim, cara, e isso é fato. Você nunca vai ver uma pessoa que está chegando no final da vida, com 80 anos, 90 anos, fala assim, eu gostaria de ter trabalhado mais, eu gostaria de ter ganhado mais dinheiro. Não. Todo mundo vai dar a mesma resposta, Rodolfo. Eu gostaria de ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo, gostaria de ter passado uma qualidade de vida melhor com a minha família. Sim, por isso que eu falo. Né? Então, assim, eu faço muito isso. Eu converso muito com pessoas idosas. Sim. Eu faço essa pergunta pra todo mundo. É importante, cara. Isso, né? Pô, é importante eu tenho sorte nisso, porque já fazem uns 15 anos que eu sempre saio com pessoa que é mais velha do que eu. Então, meus amigos, olha que interessante, eu tenho uma bebê de 2 anos. Os meus filhos todos têm filho de 18, 15, 20, sabe? É tudo gente mais velha, sabe? E aí eu já venho nessa pegada, já venho pegando o rabo do cometa, entendeu? Exato. Eu já vou percebendo o que eles vão mudando, e como vai mudando. Eu sou assim também. E uma coisa que eu gosto de estar envolvido no meio de pessoas onde, se eu puder escolher, eu sou o mais burro. Sim. De todo mundo que está ali. Sim. Por quê? Se eu for mais esperto, mais inteligente, eu não estou aprendendo nada. Sim. Concorda? Sim, claro. Então eu quero estar no meio de pessoas. E ângulos diferentes, coisas diferentes. Ficar quietinho ali, só observando, só irmão. escutando. Só escutando. É porque as pessoas não sabem escutar. Aprendendo, acabou. Então, pessoas... vamos imaginar, se amanhã eu quero ser... eu vou virar um fazendeiro. O que eu vou fazer? Eu vou atrás de quem tem conhecimento, cara. Claro. Eu vou aprender com aquela pessoa, vou escutar, eu quero... né? Eu não tenho esse ego. Eu não sou uma pessoa materialista, assim, eu quero mostrar que eu tenho um sapato de... Sim. Ou eu tenho uma Ferrari, isso pra mim... ostentação isso pra mim não tem valor nenhum, cara. Sim. Nenhum. Neto, pra gente poder fechar aqui, a gente bateu um papo super legal hoje, conhecer o seu storytelling, a gente viu o sucesso, e é sucesso de verdade porque eu conheço a tua empresa dentro e fora, hein? Então eu sei, porque tem empresário que fala que tem sucesso, que tá lá e não tá, e você está, né? Eu conheço o in-out. Para você dar uma dica aí para quem quer começar a empreender agora, ser empresário, qual que seria essa dica? Cara, acredite no teu negócio, acredite no seu negócio, tenha muita força, muita garra, muita força de vontade,
Entenda que todo negócio você vai estar hoje aqui, amanhã ali, tem up and downs, como a gente fala, você tem que estar sempre lutando, muita resiliência, né? Muita honestidade, sobretudo, e nunca se acomodar, né? Procurar sempre aprender, sempre evoluir. E é isso, e fazer tudo que você fizer, cara, faça com muita garra, muito amor que você está fazendo, né? Claro. Muita dedicação e, pra mim, sobretudo, e número um, muita fé em Deus, né? Isso aí, tem que ter fé, né, tem meu? que ter fé. Tem gente Sem que não fé, tem, não cara, funciona. não funciona. Não vai. Né? Meu, Deus Eudice, brigadão aí, Obrigado grande abraço. eu, Aí, cara. vamos fazer Espero aquela, ter sido. como Vamos aquele lá, lá. essa aqui, velho, Isso lá. aí. Aprendi a lição. Valeu. Gente, ficamos por aqui, mais um Conversa com o Rodolfo Basílio, hoje com Deus Deudite Neto, porque é Deus Deudite Neto, né, da Gauntlets Academy, que vocês já conheceram aí o trabalho dele da academia, é uma escola de comportamento, então não é só luta, porrada, não é isso aí, somente isso aí não, e também a The Night aí, que é a marca dele de kimono que ele está começando a oferecer no mercado. É muito importante que você acompanhe o canal aqui, toma nota aqui, as dicas, quanto conselho que esse cara trouxe aqui pra gente, empresário de sucesso, para você que começar a empreender, ser empresário, quer crescer seu negócio com eficiência, aprenda os erros mais comuns e evite esses erros para que você aumente a sua probabilidade de ter sucesso. Fico por aqui, um grande abraço, Rodolfo Basílio.